O menino apareceu sozinho no leilão, com roupas simples, pedindo apenas um cavalo que ninguém queria. Quando ele se aproximou do animal e sussurrou algo em seu ouvido, o cavalo reagiu de um jeito que ninguém esperava. Os adultos se entreolharam, alguns deram um passo para trás, e quando entenderam quem aquele cavalo realmente reconhecia, as mãos começaram a tremer e o leilão inteiro ficou em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A poeira vermelha subia devagar no ar quente da tarde, misturando-se com o cheiro de café forte, bolo frito e animais. A feira de animais de Serra Verde estava quase no fim. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja atrás do galpão de madeira. Os últimos compradores, homens de botas e chapéus, conversavam baixo, contando dinheiro. As lonas que cobriam as bancas de doces já estavam sendo recolhidas. Só no curral de trás ainda havia movimento, mas era um movimento cansado, de fim de dia. No centro do curral, amarrado a um poste solitário, estava um cavalo. Ele era todo preto, do focinho aos cascos, mas um preto opaco, sem brilho. Suas costelas apareciam sob a pele, e a cabeça estava baixa, como se o peso do mundo estivesse em seu pescoço. Os olhos, grandes e escuros, olhavam para nada, nem mesmo os moscardões que pousavam em seu lombo faziam ele se mexer. O cartaz pregado no poste estava sujo e amassado. Lote final égua. SIC, estrela. O leiloeiro, um homem suado de chapéu coco, tentava animar a pequena multidão que restava. Vamos, senhores, última oportunidade. Um animal de porte só precisa de uns quilos a mais. Quem dá um lance pela estrela, começo em R$ 200. Ninguém levantou a mão. Um homem mais velho cuspiu no chão de terra. 2 patacas eu dou, se for para virar comida de cachorro. Olha o estado da bicha. Tá com o olho virado, é ruim. Uma mulher ao lado concordou. Parece que já desistiu de viver, coitada. Melhor nem comprar. Do lado de fora do curral, agarrada à cerca de madeira, estava Ana. Ela segurava firme nos braços um menino pequeno. Miguel, de 3 anos, vestia uma camiseta limpa, porém desbotada, e um short que já estava ficando curto. Seus pés estavam descalços. Ele observava tudo com seus olhos grandes e sérios, um dedo na boca. Ana olhava para o cavalo com uma pena que logo se transformou em pragmatismo. Ela não estava ali para comprar, só para ver se conseguia um trabalho na barraca de algodão doce no dia seguinte. O leiloeiro insistiu, a voz já rouca. R$ 100 então? Alguém? É o último. Vou dar como perdido? Foi então que Miguel tirou o dedo da boca. Seu olhar, que vagueava pela feira, fixou-se no cavalo preto. Algo naquela figura triste e imóvel chamou sua atenção de uma forma que nada mais chamava. Ele se virou no colo de Ana, encostou o rosto no dela e apontou um dedinho magricela em direção ao animal. Tia, ele sussurrou, numa voz tão baixa que quase se perdeu no murmúrio da feira. Ana abaixou o ouvido. O que é, Miguelzinho? O menino apontou de novo, com mais certeza. Seus olhos não desgrudavam do cavalo. Eu quero aquele. Ana sorriu, um sorriso cansado. Acariciou o cabelo do sobrinho. Aquele cavalo é muito grande para você, né, meu filho? E a tia não tem dinheiro para cavalo. A gente mal tem dinheiro para o arroz. Mas Miguel não desistiu. Ele não chorou, não fez birra. Apenas repetiu, com uma calma e uma firmeza que não combinavam com seus 3 anos. Ele olhou fundo nos olhos de Ana. Eu quero aquele. A quietude da criança, a intensidade daquele pedido, fez Ana hesitar. Ela olhou para o cavalo, depois para o rosto sério do sobrinho. Algo mexia dentro dela, uma lembrança. O irmão João, pai de Miguel, também tinha um jeito quieto e teimoso. Perto deles, um homem que consertava uma roda de carroça, ouviu e deu uma risada curta. Olha só o pintor, quer comprar o bagaço de cavalo, vai montar nele e ir para a escola, é? Outros riram também. A cena era mesmo engraçada. Um menino pequeno, de roupas velhas, nos braços de uma mulher magra, desejando aquele animal grande e acabado. A vergonha corou o rosto de Ana, mas era uma vergonha quente, que logo virou uma ponta de raiva. Raiva da pobreza, das risadas, da tristeza daquele cavalo. Ela apertou Miguel contra seu corpo. Cala a boca, seu Nilo, disse ela para o homem da roda, sem levantar muito a voz, mas com um fio de desafio. Criança tem direito de sonhar. E então, movida por um impulso que nem ela mesma entendia, Ana deu a volta na cerca e entrou no curral carregando Miguel.
A poeira do chão levantou suavemente em torno de seus pés descalços e dos pés pequenos do menino. O leiloeiro parou de falar, surpreso. Os homens que riam calaram-se, curiosos. Ana caminhou até ficar a 2 passos do cavalo preto. De perto, ele era ainda mais magro, mais triste. Um cheiro de suor velho e feno pobre vinha dele. Miguel se inclinou para a frente nos braços da tia, esticando os bracinhos. Ana segurou ele com força, com medo que o animal de repente se assustasse e desse um coice. "É perto demais, Ana", disse uma voz conhecida. Era seu Zé, o velho ferreiro, que observava tudo encostado na porteira do curral. Seu cachimbo apagado pendia de sua boca. Seus olhos, pequenos e vivos, estavam fixos na cena. Ana apenas acenou com a cabeça, sem se virar. Ela estava concentrada em Miguel. O menino não parecia ter medo. Ele olhava para o cavalo, e o cavalo, lentamente, como se acordasse de um sonho muito longo, levantou a cabeça. Os grandes olhos escuros encontraram os olhos castanhos e sérios do menino. Houve um silêncio. O ar parou. Então Miguel fez um movimento. Ele esticou o pescoço, aproximou seu rosto do grande focinho do animal e sussurrou. Não era um sussurro para Ana ouvir. Era um sopro de ar, uma palavra quase sem som, destinada apenas àquele ouvido peludo. Relâmpago. O efeito foi instantâneo. O cavalo preto estremeceu todo. Um arrepio correu por sua pele, da cernelha até a garupa. Ele não recuou, não relinchou. Ele simplesmente baixou a cabeça com uma suavidade imensa, uma delicadeza que parecia impossível para um animal daquele porte, e encostou a ponta macia de seu focinho no rosto de Miguel. Ficou assim, parado, respirando suavemente o hálito do menino. Um suspiro coletivo percorreu as pessoas ao redor do curral. As risadas haviam morrido completamente. O homem da roda, Nilo, deixou cair a chave que segurava. O leiloeiro abriu a boca sem emitir som. Ana sentiu as pernas fraquejarem, mas segurou Miguel ainda mais firme, seus olhos arregalados de espanto. Foi seu Zé quem quebrou o encanto. Ele se moveu com uma lentidão solene. Entrou no curral e se aproximou. Não olhou para Ana ou Miguel primeiro. Seus olhos foram direto para as patas do cavalo. Ele se abaixou, fazendo estalar seus joelhos velhos, e examinou o casco dianteiro esquerdo do animal, que estava levemente levantado. "Ana", disse seu Zé, e sua voz grave pareceu ecoar no silêncio absoluto. "Põe o menino no chão, devagar." Sem entender, mas confiando no velho, Ana se agachou e pousou Miguel na terra. O menino ficou em pé, firme, uma das mãozinhas ainda estendida em direção ao focinho do cavalo. Seu Zé limpou a poeira do casco com a palma da mão. Lá, marcada a ferro no centro do casco, quase desgastada pelo tempo e pela distância, havia um símbolo. Não era um simples círculo ou uma letra. Era um desenho mais elaborado, um raio estilizado cortando uma montanha. Seu Zé soltou o casco e ficou de pé. Seu rosto estava pálido sob o bronze do sol. Ele olhou para Miguel, depois para o cavalo e finalmente para Ana. Seus olhos de aço estavam úmidos. "Meu Deus do céu", ele murmurou quase para si mesmo. "É o relâmpago." O nome ecoou. Ana sentiu o coração dar um salto dentro do peito. Relâmpago. A palavra que Miguel sussurrou. "Relâmpago?" Ela repetiu confusa. "O cavalo do João", disse seu Zé, limpando a boca com as costas da mão. "O cavalo do seu irmão, Ana, o que sumiu no dia que ele... no dia do acidente." O mundo pareceu girar para Ana. Ela olhou para o animal magro. Agora, vendo com outros olhos, ela conseguia enxergar. A altura, a linha do pescoço. Havia uma dignidade sob aquela magreza, um porte que a miséria não havia apagado completamente. João sempre falara com orgulho de um cavalo preto, veloz como um raio, que ganhara de um amigo. Um amigo que também morreu pouco depois, num suposto acidente na serra. Miguel olhava para seu Zé, parecendo entender cada palavra. Ele deu um passo e abraçou a perna do cavalo, encostando o rosto no animal. O cavalo, relâmpago, baixou a cabeça novamente e roçou a crina no cabelo do menino. O leiloeiro, recuperando a voz, pigarreou. "Bom, isso aí é uma coincidência doida, mas o fato é que o animal está aqui, no leilão. O lance... Não há lance." A voz de seu Zé cortou o ar, firme e clara. Ele se virou para o leiloeiro. "Esse cavalo tem dono. Era do João Silva. Agora é do herdeiro dele." E ele apontou o cachimbo para Miguel, que estava abraçado ao animal. O leiloeiro ficou desconfortável. "Seu Zé, eu entendo o sentimento, mas eu registro o animal como achado. Ficou 1 mês no pasto da prefeitura. Se ninguém reclamou..." "Eu estou reclamando", disse Ana.
Sua voz saiu trêmula no começo, mas firme no final. Ela se colocou ao lado de Miguel, uma mão no ombro do menino. Esse cavalo era do meu irmão, agora é do meu sobrinho. O senhor viu, o cavalo conhece ele. O murmúrio na plateia era de apoio agora. As risadas haviam virado comoção. A cena do menino e do cavalo tinha tocado a todos. Foi nesse momento que um novo silêncio, mais pesado e mais perigoso, se instalou. O barulho de um motor potente se aproximou e parou do lado de fora do galpão. As portas de uma caminhonete grande e brilhante se abriram. 3 homens desceram. 2 eram grandes, de braços grossos e expressões duras. Eles abriram caminho. O terceiro homem saiu mais devagar. Era alto, vestia uma camisa de mangas compradas de cor clara, impecável, e botas de couro lustroso que nem a poeira vermelha parecia ousar tocar. Seu bigode era grisalho e perfeitamente aparado. César Mendonça olhou para o curral com um ar de quem olha para algo desagradável em sua propriedade. Seus olhos azuis, frios como pedra de rio no inverno, passaram pela multidão, ignoraram o leiloeiro, passaram por seu Zé com um desdém rápido e pousaram em Ana, no menino e no cavalo preto. Um sorriso estreito que não chegava perto dos olhos apareceu em seus lábios. Ele caminhou para dentro do curral, seus capangas ficando um passo atrás. O leiloeiro pareceu encolher. "Boa tarde", disse César. Sua voz era calma, educada, mas carregada de uma autoridade que enchia o espaço. "Parece que cheguei na hora certa. Estou aqui para buscar o que é meu." Ele apontou para Relâmpago com um leve movimento da cabeça. "Esse animal fugiu de uma das minhas fazendas há muitos meses. Finalmente o encontraram. Agradeço ao senhor por tê-lo guardado", disse ele dirigindo-se ao leiloeiro. Ana sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela apertou o ombro de Miguel. O menino, sentindo a mudança no ar, se encolheu mais perto do cavalo. Seu Zé deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre César e Ana. "O cavalo tem marca de aras, César. Não é marca sua. E tem dono conhecido. Era do peão João Silva." César olhou para seu Zé como se acabasse de notar sua existência. O sorriso fingido não desapareceu. "Seu Zé, sempre metido onde não é chamado. O João Silva trabalhava para mim. E um dia ele roubou esse cavalo. Um belo animal na época. Deve ter maltratado ele pelo visto. Depois o pobre homem sofreu um acidente trágico. Coincidência? Talvez. O fato é que a propriedade roubada volta para seu legítimo dono." Ele virou-se para os capangas. "Peguem o cavalo. Vamos levá-lo para casa." Um dos homens deu um passo à frente. Nesse momento, Miguel soltou a perna do cavalo e se plantou na frente do animal, seus bracinhos abertos. Seu rosto pequeno estava sério, os olhos enormes fixos no homem que se aproximava. Ele não disse uma palavra. O capanga hesitou, olhando para a cena bizarra. Um menino minúsculo tentando proteger um cavalo grande. César deu uma risada curta, sem humor. "Tirem a criança do caminho, com cuidado." Ana explodiu. Todo o medo, a dor, a raiva contida desde a morte do irmão jorrou. "Não toquem no meu menino", ela gritou, se jogando à frente de Miguel e abraçando-o. Ela ergueu o rosto para César, seus olhos claros queimando. "Meu irmão nunca roubou nada na vida. Ele era honesto, você sabe. Todo mundo aqui sabe. Esse cavalo é a única coisa que o Miguel tem do pai." César deixou o sorriso cair. Seu rosto se tornou uma máscara lisa e perigosa. Ele olhou para Ana com um desprezo absoluto. A honestidade dele não trouxe ele de volta, trouxe. E não vai trazer esse cavalo de volta para você. A lei é a lei. O animal está registrado como perdido. Eu o identifico como meu. Acabou. Sua voz baixou, tornando-se uma ameaça sussurrada que só Ana, seu Zé e Miguel, tão perto, puderam ouvir claramente. "Não crie problemas que você não pode resolver, Ana. Pegue seu sobrinho e vá para casa, antes que algo mais triste aconteça." O ar pareceu sair do curral. O sol, agora mais baixo, projetou sombras longas. Relâmpago agitou a cabeça, soltando um bufido baixo, seus olhos agora fixos em César. Seu Zé, que havia ficado em silêncio durante a troca, estudando o rosto de César com uma intensidade concentrada, finalmente falou. Não para César, mas para o leiloeiro e para as poucas pessoas que ainda assistiam, aterrorizadas. "Tem uma marca no casco, sim. Um raio e uma montanha, rara Serra do Raio de São Paulo. Longe daqui, muito longe, cavalo de prêmio, de sangue, não é animal que se perde numa fazenda local." Ele olhou diretamente para César. "Como um cavalo desses viraria seu, César?"
O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer um antes. A pergunta de seu Zé pairou no ar como a lâmina de uma faca. César não respondeu. Seus olhos azuis gelados encontraram os olhos de aço do velho ferreiro por um longo segundo. Um entendimento passou entre eles. Um reconhecia a ameaça no outro. Sem dizer mais uma palavra, César fez um gesto quase imperceptível com a cabeça para seus homens e se virou. Suas botas fizeram um ruído seco na terra ao sair do curral. Os capangas o seguiram, mas não sem antes lançar um último olhar carregado para Ana, Miguel e o cavalo. O motor da caminhonete rugiu e o veículo desapareceu numa nuvem de poeira. O leiloeiro parecia ter envelhecido 10 anos. Ele olhou para seu Zé, para Ana, para o menino e o cavalo que agora pareciam uma estátua de dor e proteção. Eu não quero problemas, ele gaguejou. O cavalo, façam o que quiserem com ele, só tirem ele daqui. Ninguém mais se importava com o leilão. As pessoas começaram a se dispersar em grupos, sussurrando, lançando olhares de medo e preocupação para Ana. A feira estava realmente terminada. Ana ainda tremia. Ela olhou para seu Zé, seus olhos cheios de uma pergunta muda, cheios de terror. Seu Zé se aproximou. Ele colocou uma mão grande e calejada no ombro dela. Pega o menino e o cavalo, Ana. Vai para casa. Tranca a porta. Ele baixou a voz. Isso não acabou. Ele quis o cavalo hoje. Amanhã vai querer mais. Ana engoliu seco. Ela olhou para Miguel, que ainda estava abraçado a relâmpago, seu rosto enterrado na crina negra. O cavalo parecia ter se erguido um pouco. A cabeça estava mais alta, os ouvidos atentos. Ele vigiava. Com mãos trêmulas, Ana pegou uma corda velha que estava enrolada no poste. Seu Zé a ajudou, fazendo um laço solto e seguro no cabresto do animal. Ele entregou a ponta da corda a Miguel. Segura firme, Miguel. Você leva ele para casa. O menino pegou a corda com suas duas mãozinhas. Ele não sorriu, mas seus olhos brilharam com uma luz intensa. Ele deu um puxão suave. Vem, relâmpago. E o cavalo, o grande cavalo preto que horas antes era apenas Estrela, um lote final e indesejado, deu um passo para a frente. Um passo firme. Ele seguiu o menino de 3 anos que caminhava devagar puxando a corda, enquanto Ana os acompanhava, um braço protetor sobre os ombros do sobrinho. Seu Zé ficou para trás, observando-o sair do curral e desaparecer pela estrada de terra que levava à pequena casa de Ana na beira do arroio. O céu estava quase roxo agora. Ele tirou o cachimbo da boca e olhou para a marca de pneu fresca na poeira deixada pela caminhonete de César. Raios e montanhas. Ele murmurou para o ar que esfriava. O que você fez, João? O que você viu? Ele sabia que aquele reencontro milagroso entre o menino e o cavalo não era um final feliz. Era um aviso. E a tempestade, ele sentia, ainda estava para chegar. A noite caiu sobre a casa pequena de madeira à beira do arroio. Dentro, uma lâmpada fraca iluminava a única sala. Ana fechou a porta com tranca e olhou pela fresta da janela por um longo tempo. Seu coração batia rápido. As palavras de César e o olhar de seu Zé ecoavam em sua cabeça. Miguel estava sentado no chão de tábuas, perto do fogão a lenha apagado. Ele não brincava, apenas olhava para a porta como se esperasse alguém, ou como se temesse que alguém entrasse. Vamos jantar, Miguelzinho, disse Ana tentando fazer a voz soar normal. Ela colocou um prato de sopa rala na mesa de madeira simples. O menino não se moveu. Miguel, ele se virou para ela. Seus olhos grandes na penumbra pareciam ainda maiores. O relâmpago tem frio? A pergunta, feita com uma seriedade infantil, partiu o coração de Ana. O cavalo estava amarrado sob uma árvore atrás da casa, onde antes João guardava uma carroça velha. Não havia estábulo. Ele tem pelo grosso, filho. Ele fica bem. Ele tem fome também, insistiu Miguel. Ana suspirou. Ela não tinha feno nem ração. Pegou um pedaço de pão duro que era para seu café da manhã e deu para o menino. Leva para ele, só um pedaço, hein? Amanhã a tia vê o que faz. Miguel pegou o pão com as 2 mãos e foi até a porta dos fundos. Ana destrancou e ficou observando. O cavalo preto estava parado, uma sombra maior que as outras. Quando viu Miguel se aproximar, ele mexeu as orelhas e baixou a cabeça. O menino esticou o braço. Relâmpago pegou o pão com cuidado dos seus lábios, mastigando devagar. Miguel levantou a mão e acariciou o longo focinho. Tudo bem, o menino sussurrou para o animal. Tudo bem agora. Ana fechou os olhos. A cena era de uma beleza que doía.
Como podia algo tão puro estar cercado por tanto perigo? Na manhã seguinte, o sol nasceu forte. Ana acordou com Miguel já em pé, olhando pela janela dos fundos. Ele ainda está lá? Ela perguntou, se levantando. Miguel acenou com a cabeça, positivo. Ana saiu. O cavalo estava no mesmo lugar. Ele parecia ter descansado. Seus olhos estavam mais alertas. Quando viu Ana, ele não se moveu, apenas a observou. Ana pegou um balde e encheu no poço, colocando na frente dele. Relâmpago cheirou a água e começou a beber, devagar. Era um som calmo no silêncio da manhã. Enquanto preparava um mingau para o café, Ana ouviu o barulho de um motor antigo parando na frente da casa. Seu pulso acelerou. Foi até a janela da frente com cuidado. Era a velha caminhonete de seu Zé. O ferreiro desceu carregando um saco pesado. Ana abriu a porta aliviada. Bom dia, Ana. Trouxe umas coisas, disse seu Zé sem cerimônia. Ele passou por ela e levou o saco para os fundos. Era metade de um fardo de feno. Para o cavalo. E isso aqui. Ele tirou do bolso um pacote embrulhado em pano. Era pão fresco e um pedaço de queijo. Ana sentiu um nó na garganta. Seu Zé, você não precisa. Preciso sim, ele cortou, olhando para Relâmpago, que começara a comer o feno com vontade. Um animal desse porte não vive de ar e de boa vontade. Ele se aproximou do cavalo, falando baixo. Deixa eu dar uma olhada melhor em você, campeão. Enquanto o cavalo comia, seu Zé examinou seus cascos um por um, com as mãos experientes. Parou no casco dianteiro esquerdo novamente. Esfregou o dedo sobre a marca. É isso mesmo, rara Serra do Raio, famoso, criava cavalos de corrida de qualidade. Fechou há uns 5 anos. Como um potro desse veio parar aqui com o João? Seu Zé ficou pensativo. Ana se aproximou. João nunca falou de roubo. Ele disse que ganhou de um amigo, um tal de Eduardo. O rosto de seu Zé se tornou grave. Eduardo Martins, o moço da empresa de caminhões, morreu num desastre de carro na serra, uns meses antes do João. Um frio percorreu a espinha de Ana. 2 amigos, 2 presentes, 2 mortes. Coincidência? Perguntou ela, a voz falhando. Seu Zé olhou para ela. Seus olhos de aço estavam sérios. Eu parei de acreditar em coincidência quando comecei a ver o César comprando metade da cidade e a outra metade tendo acidentes. De dentro de casa, Miguel apareceu na porta. Ele viu seu Zé e foi até ele, ficando ao seu lado, observando o cavalo. Ele é bonito, né, seu Zé? Disse o menino. É lindo, Miguel, e valente, como seu pai. Miguel abaixou a cabeça. Papai gostava dele. Gostava muito, confirmou seu Zé. Ele colocou a mão no ombro do menino. Você cuidou bem dele ontem. Foi corajoso. O homem grande, ele não gosta do Relâmpago, disse Miguel, olhando para o chão. Ana e seu Zé trocaram um olhar. Por que você acha isso, Miguel? Perguntou seu Zé, se abaixando para ficar na altura do menino. Miguel encolheu os ombros, um gesto pequeno e triste. Ele olha feio, como o cachorro do Nilo quando vê um osso no lixo. Quer pegar e não quer que ninguém chegue perto. A destinação simples e precisa calou fundo. Seu Zé assentiu lentamente. É isso mesmo, Miguel, e a gente não pode deixar. O dia passou. Ana foi costurar na casa de uma vizinha, levando Miguel. Ela não ousou deixá-lo sozinho perto do cavalo, com o perigo de César pairando. Seu Zé prometeu passar lá no final da tarde. A tarde estava quente e pesada quando Ana e Miguel voltaram para casa. Ao longe viram que o cavalo estava tranquilo, mas uma sensação estranha pairava no ar. A casa parecia muito quieta. Eles entraram. Ana foi direto à cozinha. Na mesa de madeira, sobre o pano de chita limpo, havia um objeto que não pertencia ali. Era uma faca de caça, grande com cabo de chifre. Ela estava fincada na madeira, cravada com força. Presa nela, um pedaço de papel. As mãos de Ana tremeram. Ela puxou o papel. A letra era grossa, impessoal. O que é roubado deve ser devolvido. Você tem até o pôr do sol de amanhã. Deixe o cavalo na cerca da fazenda São Marcos. Se não fizer, vamos buscar. E não vamos pedir com educação. Não havia assinatura. Não precisava. Miguel viu a faca. Seus olhos arregalaram. Ele não chorou. Apenas se encolheu, ficando parado no meio da sala. Ana sentiu uma fúria tão grande que apagou o medo por um instante. Ela arrancou a faca da mesa e segurou-a com força, a lâmina brilhando na luz que entrava pela janela. Não, ela disse baixinho. Não vão levar, não vão. Naquele momento bateram na porta. Ana se virou, a faca ainda na mão. Quem é? Sou eu. Ana, o Nilo. Abre, por favor.
Era a voz do homem que rira de Miguel na feira. Agora ela estava cheia de urgência. Ana escondeu a faca atrás das costas e abriu a porta com a outra mão. Só um pouco. Nilo estava lá, suado, o chapéu na mão. Ele olhou para dentro, viu Miguel parado e sua expressão era de puro remorso. Ana, me desculpa por ontem. Eu sou um bobo. Eu vim avisar. O César, ele tá na cidade. Ele tá falando para todo mundo. Diz que o cavalo é dele, que tem documentos. Diz que se qualquer um ajudar você a esconder propriedade dele, vai se arrepender. Eu não estou escondendo propriedade de ninguém, respondeu Ana, a voz dura. Eu sei, Ana, eu acredito, mas... Ele mandou os homens dele fecharem o negócio da dona Marisa, a venda. Disse que ela vende produto vencido. É mentira. Ela só emprestou uma carroça para o seu Zé trazer feno para você hoje de manhã. Ele sabe de tudo. O sangue esfriou nas veias de Ana. César estava vigiando e estava punindo quem ajudava. Obrigada, Nilo, ela disse secamente. Ana, toma cuidado. Esse homem, ele não brinca. Nilo colocou o chapéu e saiu rápido, olhando para os lados. Ana fechou a porta. Ela se apoiou na madeira, sentindo as pernas fracas. A faca pesava em sua mão. A ameaça não era só uma carta, era real. Ele estava cortando o apoio deles, isolando-os. Ela olhou para Miguel. O menino a observava, seus olhos entendendo mais do que qualquer palavra poderia dizer. Tia Ana, ele chamou. Sim, meu filho. O homem mau, ele vai vir? Ana respirou fundo. Ela foi até a mesa, guardou a faca em uma gaveta alta, longe do alcance de Miguel. Depois, se ajoelhou na frente dele. Pode ser que ele tente, Miguel, mas a tia está aqui, o seu Zé está aqui, e o relâmpago está aqui. A gente não vai deixar ele te levar, nem levar nosso cavalo, entendeu? Miguel a olhou por um longo momento. Depois acenou com a cabeça, uma vez. Eu entendo. Ele não disse que estava com medo, ele não precisava. Naquele instante o relâmpago relinchou do quintal. Um som alto, claro, que cortou o ar pesado da tarde. Não era um relincho de medo, era um aviso. Ana correu para a janela dos fundos. Na estrada distante, levantando uma nuvem de poeira, vinha a caminhonete grande e brilhante. Ela parou a uns 200 metros da casa, na beira da estrada principal. A porta do motorista se abriu. César desceu. Não veio até a casa, não mandou seus capangas. Ele apenas ficou parado ao lado do veículo, os braços cruzados. Ele olhava diretamente para a pequena casa de madeira. Era uma silhueta poderosa e ameaçadora sob o sol da tarde. Do quintal, o relâmpago relinchou de novo, batendo uma pata no chão. César permaneceu imóvel por 1 minuto inteiro. 1 minuto que durou uma eternidade. Depois, devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo, ele levantou o braço e apontou um dedo. Não para a casa, não para Ana na janela. Ele apontou diretamente para a figura preta do cavalo sob a árvore. A mensagem era clara. Ele tinha visto. Ele sabia onde estava. Então, ele se virou, entrou na caminhonete e foi embora. A poeira baixou devagar, e o silêncio voltou, mais opressivo do que antes. Ana saiu da casa com o coração batendo na garganta. Foi até o cavalo. Relâmpago estava tenso, os músculos contraídos, as narinas dilatadas. Ele olhava para o ponto onde a caminhonete havia desaparecido. Ela colocou a mão no seu pescoço. A pele estava quente, tremendo. Ele te viu, ela sussurrou para o animal. Mas não te levou. Por quê? A resposta veio como um pensamento gelado. Ele não veio buscar porque queria que ela ficasse com medo. Queria que ela soubesse que ele podia chegar a qualquer momento. Queria que ela se cansasse de esperar. E a ameaça tinha um prazo. O pôr do sol de amanhã. Ana olhou para o céu. O sol já começava a descer, pintando o horizonte de tons de laranja e roxo. Restava uma noite e um dia. Ela entrou na casa. Miguel estava na porta esperando. Ana, ele disse. O relâmpago está com raiva. Como você sabe, filho? Miguel encolheu os ombros como se a resposta fosse óbvia. Eu sinto. Ana puxou o menino para um abraço apertado. Ela olhou pela porta aberta para o cavalo que era a última memória viva de seu irmão e agora a causa de um perigo mortal. A noite cairia em breve, e ela precisava de um plano, porque entregar o relâmpago para César não era uma opção, nunca seria. A escuridão da noite envolveu a casa pequena. Ana não acendeu a lâmpada. Ela e Miguel sentaram no chão, no canto mais afastado das janelas, comendo um pouco de pão com queijo no escuro. Cada barulho do lado de fora, o vento nas folhas, um inseto, o estalo da madeira da casa fazia Ana se encolher. Por que a gente não acende a luz, tia Ana? Perguntou Miguel. Sua voz um sussurro na penumbra. Porque a gente quer parecer que não está em casa, respondeu Ana, tentando soar convincente.
Mas a gente está em casa, observou o menino com lógica perfeita. Ana não respondeu, ela puxou Miguel para mais perto. O menino estava quente e cheirava a pó e a infância. Depois de um longo silêncio, ele falou de novo. O homem mau, o César, ele fez o papai ir embora? A pergunta saiu do escuro como um golpe. Ana sentiu as lágrimas subirem repentinas e quentes. Ela engoliu com força. Não, meu anjo. Seu pai teve um acidente muito triste. Com o relâmpago? É o que disseram. Mas o relâmpago não faz mal, insistiu Miguel com uma certeza absoluta. Ele é bom, eu sei. Como explicar para uma criança de 3 anos que o mundo podia ser um lugar onde as pessoas mentiam? Onde acidentes podiam ser armados? Ana abraçou o menino. Seu pai amava o relâmpago, assim como você ama, e o relâmpago amava ele. Alguma coisa muito ruim aconteceu naquele dia, algo que a tia ainda não entende direito. Ela parou. A memória daquela noite, a última noite de João, veio à tona com uma força que a sufocou. Ela a mantivera trancada por tanto tempo, como um segredo perigoso. Mas agora, com o cavalo de volta e César à porta, o segredo pesava demais. Miguel, ela disse, sua voz muito baixa. O papai, na última noite, ele veio aqui, ele estava diferente. O menino ficou quieto, ouvindo. Era muito tarde, chovia forte, você dormia. Ele bateu na porta, todo molhado, sujo de lama e assustado. O João, seu pai, nunca tinha medo de nada, mas naquele dia ele estava tremendo. Ana fechou os olhos, revivendo a cena. João entrou pingando água no chão. Seus olhos, tão parecidos com os de Miguel, eram 2 círculos escuros de pavor. Ana tranca a porta, olha pelas janelas. Meu Deus, João, o que foi? Você se machucou? Não fui eu, foi... Eu vi uma coisa, na fazenda do César, eu não devia ter visto. O que você viu? Conta. Ele balançou a cabeça, esfregando o rosto com as mãos sujas. Não posso te contar. É mais perigoso, mas escuta, o relâmpago. Eles vão querer o relâmpago. Por quê? Ele é só um cavalo. Ele não é só um cavalo, ele é a prova. Eu tenho umas coisas, umas papeletas. Escondi. Se algo acontecer comigo, o relâmpago sabe. O cavalo sabe onde está. João, você está falando como um doido. Vai sentar, vou fazer um café. Mas ele pegou o braço dela com uma força desesperada. Ana, jura por Deus que você cuida do Miguel. Jura que não deixa ninguém pegar o relâmpago. Eles vão dizer que eu roubei. Mas não roubei. Foi presente do Eduardo, o presente que custou a vida dele. E agora vai custar a minha. Ele disse isso? A voz fina de Miguel a trouxe de volta ao presente. Ana percebeu que tinha falado os últimos pensamentos em voz alta. Ela respirou fundo. Disse, filho, ele estava com muito medo, e no dia seguinte, ele foi encontrado, e o relâmpago tinha sumido. E o homem mau ficou com ele? Não sei, talvez, mas o relâmpago escapou, ou alguém soltou ele, e agora ele voltou para você. Miguel ficou em silêncio por um tempo. O papai escondeu uma coisa, e o relâmpago sabe onde está. A simplicidade com que o menino resumiu tudo arrepiou Ana. Era exatamente isso. Sim, e o César acha que o relâmpago ainda sabe. Por isso ele quer o cavalo de volta, para garantir que ninguém nunca encontre o que seu pai escondeu. Mas a gente pode encontrar? Perguntou Miguel. E havia um fio de esperança em sua voz. Como, meu filho? O cavalo não fala. Ele mostra, disse Miguel, com naturalidade. Ele me mostrou que o nome dele era Relâmpago. Ana não tinha resposta para isso. A conexão entre o menino e o cavalo ia além do que ela conseguia entender. Um barulho súbito fora da casa fez as 2 mãos dela se fecharem em Miguel. Era um passo, vários passos, se aproximando da porta da frente. Ela colocou o menino atrás dela e se levantou, silenciosa como uma gata. Sua mão procurou no escuro e encontrou o cabo da faca que ela tinha escondido atrás de um armário. Ela a segurou. Alguém bateu na porta. Não era um bater forte. Era um toque contido, rápido. Ana, sou eu, seu Zé. O alívio foi tão intenso que suas pernas quase falharam. Ela baixou a faca e destrancou a porta, abrindo-a só o suficiente. Seu Zé entrou rápido. Ele também estava no escuro, apenas uma silhueta alta. Ele cheirava a fumo e à noite. Tudo tranquilo? Ele perguntou, fechando a porta. Até agora, eles mandaram um aviso. Ana mostrou a carta amassada e falou da faca. Seu Zé leu o papel com a ajuda de um fósforo que riscou rapidamente, iluminando seu rosto grave por um segundo. É o jeito dele. Primeiro o medo, depois a ação.
Ele olhou para Miguel, que observava da sombra. E o menino? Ele sabe de mais coisas do que eu gostaria, disse Ana, a voz carregada. Seu Zé assentiu. Ele foi até a mesa e acendeu uma vela pequena que trouxe do bolso. A chama fraca criou sombras dançantes na sala. Era um risco, mas a escuridão total já era insuportável. Ana, precisamos falar. Sério. Esse prazo de amanhã, ele não é brincadeira. Eu não vou entregar o cavalo, seu Zé. É a última coisa do João. É tudo que o Miguel tem. Eu não estou falando para você entregar, disse o velho com paciência. Estou falando que a gente precisa fazer algo antes que eles venham buscar. Você lembra de alguma coisa? Algo que o João tenha dito naquela noite? Sobre onde ele escondeu tais provas? Ana se sentou numa cadeira e, esgotada, a vela tremulava. Miguel veio e se encostou na perna dela. Ele só disse que eram papéis, que provavam algo ruim sobre o César, que o relâmpago era a prova viva e que sabia onde estava escondido. Eu achei que ele estava delirando, com medo. Agora, não sei mais. Seu Zé puxou sua própria cadeira e se sentou pesadamente. O Eduardo Martins, o amigo que deu o cavalo, também se acidentou. 2 homens, um presente caro, 2 mortes. E um fazendeiro rico querendo o presente de volta a qualquer custo. Isso não é sobre um cavalo, Ana. É sobre o que o cavalo representa. Mas o que? Implorou Ana. O que pode ser tão importante? Algo que César não pode deixar vazar. Algo que vale mais do que 2 vidas. Seu Zé olhou para a chama da vela. Dinheiro público, terras, negócios sujos. Só pode ser. Miguel, que estava quieto, falou. O relâmpago sonha. Os 2 adultos olharam para ele. O que você disse, Miguel? Perguntou seu Zé suavemente. À noite, quando dorme, ele mexe as patas e faz barulho baixo, como se estivesse andando num lugar. Ana e seu Zé trocaram um olhar longo. Uma ideia absurda, impossível, começou a se formar. Ele poderia estar sonhando com o lugar? Ana sussurrou. Cavalo não sonha com mapa, Ana, disse seu Zé, mas sua voz não era de descrédito total, era pensativa. Mas um cavalo tem memória, forte. Ele lembra de caminhos, de cheiros, de lugares onde passou muito tempo. Se o João escondeu algo e o relâmpago estava com ele, o cavalo pode lembrar do caminho. A esperança, perigosa e frágil, acendeu-se no peito de Ana. E se a gente levar o cavalo para andar, para ver se ele nos leva a algum lugar? É arriscado. César tem gente vigiando, e temos só até o pôr do sol de amanhã. Mas, seu Zé coçou a barba. Mas ficar aqui esperando é mais arriscado ainda. Amanhã cedo, antes do sol nascer, a gente tenta. Eu venho aqui. A gente leva o cavalo para dar um passeio, longe da vista da estrada principal. E o Miguel? Vai conosco. Não podemos deixá-lo aqui sozinho. E além do mais, seu Zé olhou para o menino. Pode ser que ele seja a chave. O cavalo confia nele. Segue ele. Talvez com Miguel, o relâmpago se lembre mais fácil. Miguel apertou a perna de Ana. Eu quero ir, quero ajudar o relâmpago. Ana não queria. Cada célula do seu corpo gritava para esconder o menino, protegê-lo. Mas proteger como? Dentro de uma casa que César prometera invadir? Ela não tinha escolha. Está combinado, ela disse, a voz rouca. Amanhece, a gente vai. Seu Zé se levantou. Então durmam um pouco. Eu vou dar uma volta, ver se tem algum movimento estranho por perto. Volto antes do amanhecer. Ele saiu, desaparecendo na noite tão silenciosamente quanto havia chegado. Ana colocou Miguel na cama pequena que ficava num cantinho da sala. Ela se deitou ao lado dele, vestida, a faca em cima de um banco, ao alcance da mão. A vela foi apagada. Tia Ana, chamou Miguel no escuro. Sim? O papai está com medo de que a gente se machuque? Ana sentiu o peito apertar. Não, meu amor. Onde quer que ele esteja, ele está torcendo pela gente. Ele está com raiva do que fizeram. E ele quer que a gente fique bem. Eu também quero, disse o menino. E depois de 1 minuto, amanhã a gente acha o esconderijo do papai. E aí o homem mau vai embora. Vai, concordou Ana, deslizando os dedos no cabelo dele até sentir sua respiração ficar lenta e profunda. Ela não dormiu. Ficou deitada olhando para o teto escuro, ouvindo cada ruído da noite. A promessa que fez a João naquela noite de chuva ecoava em sua mente. Jura por Deus que você cuida do Miguel. Ela tinha cuidado, com fome, com trabalho, com amor, mas agora era diferente.
Agora era uma guerra, e ela não tinha armas, não tinha soldados, tinha apenas um velho ferreiro, um cavalo magro e um menino que mal falava, e um segredo enterrado que talvez fosse a única coisa capaz de salvá-los. Fora, o relâmpago soltou um bufido suave. Era um som de vigília. Ana se perguntou se o cavalo também estava revivendo memórias da última vez que seu dono o levou por caminhos secretos, carregando um segredo mortal. O tempo passava. A noite era longa, mas o amanhecer, ela sabia, chegaria rápido, e com ele, a hora da verdade. O galo ainda não tinha cantado quando a batida suave na porta ecoou na escuridão. Ana já estava de pé. Ela tinha passado a noite inteira acordada, vestida, a faca no colo. Miguel dormia profundamente ao seu lado. Ela abriu a porta. Seu Zé estava lá, envolto em um casaco pesado, mesmo o ar não estando tão frio. Atrás dele, o mundo era uma mancha preta e silenciosa. Vamos, ele disse sem mais explicações. Ana acordou Miguel com cuidado. O menino abriu os olhos desorientado por um segundo, mas logo seu rosto ficou sério, como se lembrasse de tudo. Ele se vestiu em silêncio, calçando seus sapatos velhos. Eles saíram pela porta dos fundos. O relâmpago estava pronto, amarrado à árvore. Ele parecia alerta, como se também soubesse que aquela não era uma manhã comum. Seu Zé tinha trazido uma corda mais comprida e um cabresto melhor. Vou levar a sela, sussurrou Ana, indo buscar o equipamento simples e gasto de seu irmão, guardado num canto da casa. Não, disse seu Zé firme. Sela faz barulho, pesa, e se ele se assustar é pior. O menino monta no lombo sem sela, e você guia o cavalo pela corda. É mais seguro e mais quieto. Ana concordou. Ela ajudou Miguel a subir no lombo alto do cavalo. O menino se agarrou à crina grossa, seus olhos brilhando no escuro. Ele não parecia com medo. Relâmpago ficou parado, permitindo. Para onde a gente vai, seu Zé? Perguntou Ana em voz baixa. Longe da estrada. Vamos pelo pasto atrás da sua casa entrar no mato baixo que vai até o arroio. Lá, a gente pode andar sem ser visto. Ele olhou para Miguel. Você segura firme, Miguel. E fica atento ao relâmpago. Se ele quiser ir para algum lado, você me avisa. Miguel acenou com a cabeça. O grupo começou a se mover. Ana na frente puxando a corda. Relâmpago seguia seus passos, com Miguel balançando suavemente em seu dorso. Seu Zé vinha atrás, vigiando as sombras. Eles contornaram a casa e entraram no pasto seco. A grama morta amorteceu o som dos cascos. O céu começou a clarear de um preto absoluto para um cinza azulado. Os primeiros pássaros começaram a ensaiar seus cantos. O ar estava fresco e úmido. Andaram por mais de meia hora, em silêncio, seguindo o curso do pequeno arroio que definia a propriedade de Ana. O mato ficou mais espesso, com árvores baixas e arbustos. Foi então que Miguel falou, sua voz soando alta no silêncio da madrugada. Eu sonhei. Ana parou. Seu Zé se aproximou. Sonhou com o que, Miguel? Perguntou o velho. Com o papai. E com o relâmpago. Eles estavam aqui. Aqui onde? Perguntou Ana, olhando em volta. Eles estavam num ponto qualquer da beira do arroio. Não aqui exatamente, disse Miguel com um pouco de frustração. Num lugar com uma árvore torta, uma árvore velha, que parece um braço dobrado, e o rio faz uma volta. Seu Zé franziu a testa. Eu conheço esse lugar. É mais para frente, a curva do arroio onde tem uma figueira velha que cresceu torta por causa do vento. Fica quase na divisa com as terras do César. Um frio passou por Ana. Perto da fazenda dele, perto, mas ainda do lado de fora, é terra de ninguém do município. Seu Zé olhou para Miguel. No seu sonho, o que seu pai fazia? Miguel fechou os olhos por um segundo, tentando se lembrar. Ele estava sentado no chão, perto da árvore, acariciando o relâmpago. O cavalo estava parado, quieto, e o papai falava baixinho com ele. Depois ele levantou e encostou a mão na árvore, bem numa parte que tem um buraco. Ana e seu Zé trocaram um olhar. Vamos até lá, disse seu Zé. Mas com muito cuidado. Se é perto da divisa, pode ter alguém vigiando. Agora Miguel parecia guiá-los. Ele dizia por ali ou mais para frente, baseado numa memória de sonho. Relâmpago, por sua vez, começou a ficar mais ativo. Suas orelhas se moviam para frente e para trás, e ele cheirava o ar com frequência. O céu estava mais claro quando chegaram. Era exatamente como Miguel descrevera. O arroio fazia uma curva larga. Na margem mais alta, crescia uma figueira antiga e enorme. Seu tronco era retorcido, e um de seus galhos principais se estendia paralelo ao chão, como um braço convidando antes de se curvar para cima.
Havia de fato uma cavidade escura no tronco, na altura do peito de um homem. Relâmpago parou. Ele não quis se aproximar mais. Soltou um bufido forte e bateu com uma pata no chão. 1, 2 vezes. Ele lembra? Sussurrou Miguel, deslizando do lombo do cavalo antes que Ana pudesse detê-lo. Miguel, espera. Ana segurou o braço dele. Mas ele quer mostrar alguma coisa, insistiu o menino. Seu Zé observava o cavalo. O animal estava inquieto, mas não assustado. Era uma agitação diferente. Seus olhos estavam fixos na base da árvore, num ponto onde as raízes expostas formavam uma pequena elevação coberta de musgo e folhas secas. Deixa ele, Ana, disse seu Zé, sua voz grave. Mas fica perto do menino. Ana soltou Miguel, mas ficou colada a ele. O menino se aproximou do Relâmpago e colocou a mão no seu pescoço. O que é, Relâmpago? O que tem aí? O cavalo olhou para Miguel, depois caminhou alguns passos hesitantes até o monte de raízes e folhas. Ele baixou a cabeça e cheirou o chão. Então, com um movimento claro e decidido, ergueu a pata dianteira direita e bateu no chão. Tum! Tum! Não era um coice, era um ato de escavar. Ele raspou a terra solta com o casco. Ele está cavando, disse Miguel, seus olhos arregalados. Seu Zé se aproximou. Ele se ajoelhou e afastou algumas folhas com as mãos. A terra embaixo estava fofa, diferente da terra compactada ao redor. Alguém mexeu aqui, há pouco tempo, ou há muito tempo, mas deixou a terra mole. Relâmpago deu mais uma raspada com o casco, expondo um pouco mais de terra escura. Tem alguma coisa enterrada aqui? Concluiu seu Zé. Ele olhou para Ana. É o que o João escondeu. Ana sentiu um calafrio. Era real. O segundo. O cavalo realmente sabia. E Miguel, através do sonho, também sabia. O que a gente faz? Ela perguntou, olhando em volta, temendo ver capangas surgindo do mato a qualquer momento. A gente cava, disse seu Zé simplesmente. Mas não agora. Está ficando claro. Alguém pode ver. Temos que voltar. Voltar? Mas a gente achou. Ana argumentou em voz baixa e urgente. Achamos o lugar, mas se a gente cavar agora e encontrar o que quer que seja, vamos ter que carregar de volta sob a luz do dia. E se for algo grande? E se formos vistos? Seu Zé ergueu a cabeça ouvindo. Além do mais, escuta. Ana ficou quieta. No início só ouviu o barulho do arroio. Depois, discerniu outro som. Um motor distante, de trator talvez, vindo da direção da fazenda São Marcos. Eles já estão começando o dia. É arriscado demais. Seu Zé se levantou esfregando a terra das mãos nas calças. A gente volta para a sua casa. Espera o dia passar. César acha que tem até o pôr do sol. Ele não vai fazer nada antes. A gente volta aqui no meio da tarde quando o sol estiver alto e todo mundo estiver dormindo a sesta ou trabalhando longe daqui. Era um plano lógico, mas cada fibra do corpo de Ana gritava para cavar agora, para saber, para pegar a prova e fugir. E se eles vierem antes? E se o César não esperar o pôr do sol? Ele vai esperar, disse seu Zé com certeza. Ele gosta de dar medo. Gosta que as pessoas fiquem esperando. E ele acha que é mais forte. Ele não espera que a gente esteja procurando nada. Ele acha que a gente está só com medo. Escondendo o cavalo, Miguel estava ainda perto do local, olhando para a terra mexida. Papai botou alguma coisa aqui, ele disse mais para si mesmo. Sim, filho. E a gente volta para pegar, disse Ana, tomando uma decisão. Ela confiaria em seu Zé. Agora a gente precisa voltar para casa sem ninguém nos ver. A volta foi mais tensa. A luz da manhã revelava o mundo ao redor e cada som parecido com um motor fazia o coração de Ana disparar. Eles tomaram um caminho ainda mais escondido, por dentro de um pequeno banhado, onde os cascos do cavalo faziam um som abafado na lama. Quando finalmente avistaram a casa pequena, parecendo intacta e silenciosa, Ana soltou o ar que não sabia que lhe estava prendendo. Eles colocaram o Relâmpago de volta sob a árvore, agora com uma aparência mais normal. Seu Zé ajudou a esconder melhor os rastros de que tinham saído. Eu volto para a minha casa, faço minhas coisas como se nada estivesse acontecendo, disse ele. Vocês duas fazem o mesmo. Comam, tentem descansar. Às 3 horas da tarde eu venho aqui. A gente volta lá. E se tiver alguém vigiando a casa? Perguntou Ana. Se tiver, a gente vai perceber. E aí mudamos de plano, mas não vai ter. Eles não vão desperdiçar homens vigiando o dia todo. Eles vão vir à noite, como a carta prometeu. Seu Zé foi embora. Ana e Miguel entraram na casa. O sol já estava brilhando lá fora. Um dia comum de Serra Verde começando. Mas dentro do peito de Ana, nada era comum. Era um furacão de esperança e medo.
Ela tinha visto o cavalo cavar. Tinha ouvido seu filho descrever um sonho que era um mapa. Eles estavam perto, muito perto. Ela preparou um café simples. Miguel sentou à mesa quieto. Tia Ana, ele disse depois de um tempo. Sim, Miguel. Depois que a gente pegar o que o papai escondeu, o homem mau vai embora para sempre? Ana colocou o pão na mesa e se sentou ao lado dele. Ela queria dizer sim, queria prometer. Mas ela tinha prometido demais na vida, e muitas promessas haviam quebrado. Eu não sei, filho, mas a gente vai ter uma arma. Algo para mostrar para as pessoas que o César é mau. Algo para proteger a gente. E o relâmpago? O relâmpago vai ficar com a gente, sempre. Miguel pareceu satisfeito com aquilo. Ele comeu seu pão em silêncio. Ana olhou pela janela, na direção da curva do arroio, invisível daqui. O que João tinha enterrado. O que valia tanto a pena morrer. E mais importante, aquela prova ainda estaria lá. E se, quando finalmente cavassem, encontrassem apenas terra e minhocas? O dia passaria devagar. Cada hora seria uma tortura de espera. Mas ela aguentaria, por Miguel, por João. E pelo grande cavalo preto que do lado de fora, agora comia seu feno calmamente, como se guardasse seu segredo por mais algumas horas. O sol da tarde estava alto e quente quando seu Zé bateu na porta. Ana já estava pronta. Ela tinha colocado uma enxada velha e uma pá perto da porta dos fundos. Miguel calçava seus sapatos, seu rosto uma máscara de concentração. Ninguém por perto, disse seu Zé entrando. Ele carregava um saco de lona. Vamos pelo mesmo caminho, mas mais rápido. Dessa vez não montaram no cavalo. Ana puxava o relâmpago pela corda, e Miguel caminhava ao lado dele, uma mão sempre tocando seu flanco. O animal parecia saber o destino. Ele andava com passo decidido, suas orelhas apontadas para a frente. O silêncio entre eles era pesado, cheio de pensamentos não ditos. Só o som dos pássaros do arroio distante e de seus próprios passos quebrava o ar parado. Quando a figueira torta apareceu à vista, todos pararam por um instante. O lugar parecia igual, mas agora, sob a luz forte da tarde, cada detalhe estava claro. A sombra da árvore era convidativa, mas também parecia um lugar de segredos. Relâmpago ficou inquieto. Ele puxou a corda que Ana segurava e foi direto para o monte de raízes e terra solta que ele havia indicado de manhã. Lá, ele parou, cheirou o chão e deu uma raspada com o casco, como para lembrá-los. É ali, disse Miguel apontando. Seu Zé deixou seu saco no chão e pegou a enxada. Ele olhou em volta mais uma vez escutando. Só os sons normais do campo. Vamos fazer isso rápido. Ana, você fica de vigia, olhando para aquela direção, da onde vem a fazenda. Miguel, fica perto da tia, e você? Ele disse para o cavalo. Fica quieto e nos avisa se ouvir alguém. Relâmpago balançou a cabeça como se entendesse. Seu Zé cuspiu nas mãos, pegou a enxada firme e enterrou a lâmina na terra fofa. O som foi abafado. Ele cavou com uma força surpreendente para um homem de sua idade. A terra era fácil de remover, como se tivesse sido revolvida antes. Aos poucos, um buraco raso se formou. Suor escorria pela testa de seu Zé. Ana não conseguia ficar parada. Ela olhava na direção da fazenda, depois para o buraco, seu coração batendo tão forte que ela achava que todos poderiam ouvir. Miguel se aproximou do buraco, seus olhos fixos na terra que voava. A pá de seu Zé atingiu algo que não era terra. Um som surdo. Toque. Ele parou. Tem alguma coisa. Ele se ajoelhou, largando a enxada e começou a escavar com as mãos. Ana não aguentou mais. Ela se virou e se ajoelhou ao lado dele, ajudando a tirar a terra. Miguel ficou ao lado deles observando. Logo, a forma de um objeto começou a aparecer. Era algo envolto em um tecido grosso, já podre e misturado com a terra, mas debaixo do tecido dava para ver o couro. Couro velho e rijo. Com cuidado, seu Zé puxou o objeto para fora do buraco. Era uma bolsa de couro de tamanho médio, daquelas que os homens usavam para guardar documentos ou dinheiro, para prender no cinto. O couro estava escuro, úmido e rachado em vários lugares. As alças quase se desfaziam. Todos ficaram em silêncio, olhando para a bolsa no chão. Era a prova que João tinha escondido e pelo qual tinha morrido. Relâmpago soltou um bufido longo, como um suspiro de alívio. Abra, sussurrou Ana, sua voz tremendo. Seu Zé pegou a bolsa com cuidado. As fivelhas de metal estavam enferrujadas, mas ainda firmes. Ele as abriu com um pouco de força. O cheiro que saiu foi de terra molhada, mofo e tempo.
Dentro, protegidos por uma camada de plástico velho, que provavelmente os salvou da umidade total, havia um maço de papéis. Papéis amassados, dobrados, mas ainda legíveis. Seu Zé tirou os papéis com reverência. Ele se sentou no chão, com as costas contra a figueira, e Ana se sentou ao lado dele. Miguel se encostou nela, olhando para os papéis misteriosos. O primeiro papel era uma folha de caderno comum. A letra era de João. Ana reconheceu imediatamente. Ela levou a mão à boca para conter um gemido. Se alguém encontrar isso, eu, João Silva, estou morto. E não foi acidente. O César Mendonça matou o Eduardo Martins e matou a mim. Porque a gente descobriu. Seu Zé respirou fundo e virou a folha. Havia uma lista de números, datas, nomes de obras públicas. Ponte sobre o Arroio Fundo, melhoria na estrada municipal, ampliação da escola. Ao lado de cada uma, havia um valor alto, e na coluna ao lado, um valor menor, muito menor. Ele está desviando o dinheiro, disse seu Zé, seu rosto ficando sério como pedra. Olha aqui, a prefeitura aprovou R$50 mil para a ponte. Os papéis oficiais do licitante, a empresa do César, mostram 40 mil. 10 mil sumiram, em cada obra. Ana olhava tentando entender os números, mas o significado era claro. Roubo. Havia mais papéis. Fotos borradas, tiradas de longe, mostrando reuniões entre César e o prefeito em lugares escuros. Havia recibos falsos, assinaturas forjadas. E depois, a parte que fez o sangue de Ana gelar. Eram anotações de João sobre ameaças. Dia 15, o capanga do César, o Valdir, veio na obra. Disse que se eu falasse sobre a qualidade do cimento, eu me arrependeria. O cimento é ruim, a ponte vai cair. Dia 22. Encontrei o Eduardo bêbado. Ele estava chorando. Disse que tinha medo. Que o César tinha matado um homem antes, num acidente arranjado. Que ele era o próximo. Eu não acreditei. Errei. Dia 30. Eduardo morto. Acidente de carro. Mas eu vi o Valdir mexendo no carro dele 2 dias antes. Fui até o César confrontar. Ele riu. Disse que eu devia cuidar do meu filho pequeno e da minha irmã. Que acidentes acontecem. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana silenciosamente. A raiva queimava dentro dela, secando o medo. O último papel não era uma anotação, era uma carta. Uma carta escrita à mão, mas com uma letra diferente, nervosa. Era assinada por Eduardo Martins. João, se você está lendo isso, eu estou morto. O César descobriu que eu tenho cópias dos documentos falsos. Ele me deu o cavalo, o relâmpago para me calar. Um suborno. Um cavalo lindo, mas eu não posso me calar. É dinheiro público. É o dinheiro da saúde da escola dos nossos filhos. Eu vou denunciar. Mas se algo acontecer comigo, fica com o relâmpago. Ele é a testemunha viva de que o suborno existiu. E guarda esses papéis com a sua vida, ou ele vai te matar também. Seu Zé baixou os papéis. Suas mãos grandes tremiam levemente. Ele olhou para Ana. Agora a gente sabe. Tudo. João e Eduardo descobriram o desvio de verbas. César tentou comprar o silêncio de Eduardo com um cavalo caro. Eduardo não aceitou. Foi ameaçado e morto. João pegou o cavalo e os papéis e começou a investigar por conta própria. César descobriu e matou ele também, fazendo parecer acidente com o próprio cavalo. Depois, levou o relâmpago, mas o animal deve ter fugido ou foi solto por algum motivo. Agora, o cavalo volta para o filho de João e César está desesperado, porque o cavalo é a prova viva do suborno e leva até a prova física dos crimes. Tudo se encaixava. Cada peça do quebra-cabeça horrível. E os papéis, eles provam tudo, disse Ana, tocando as folhas com um dedo reverente. O desvio, as ameaças, o motivo para matar. Provam, confirmou seu Zé. Mas são perigosos, mais perigosos do que o cavalo. César não vai descansar enquanto isso não estiver destruído. Nesse momento, Miguel, que estava quieto, falou. Ele não estava olhando para os papéis, estava olhando para Relâmpago. O cavalo estava tenso, suas orelhas viradas para o sul, na direção de onde o barulho do trator tinha vindo de manhã. Tem gente vindo, disse o menino simplesmente. Seu Zé e Ana congelaram. Eles ouviram. No começo nada. Depois, sim. O som baixo, mas distinto, de um motor. Não era de trator. Era mais suave. De uma moto, talvez. Ou de uma caminhonete em segunda marcha, andando devagar. Pega tudo, rápido, ordenou seu Zé. Ana pegou os papéis com cuidado e os colocou de volta na bolsa de couro podre. Seu Zé jogou a terra de volta no buraco com as mãos e a pá, tentando disfarçar ao máximo. Não era perfeito, mas no mato, talvez passasse despercebido. O motor estava ficando mais alto, vindo pela estrada vicinal que passava não muito longe dali.
Não podemos voltar pelo mesmo caminho com a bolsa, disse Ana, o pânico subindo. Se nos pegarem com isso, dá aqui, disse seu Zé. Ele abriu o saco de lona que tinha trazido. Lá dentro, havia ferramentas de ferreiro, um casaco velho. Ele colocou a bolsa de couro no fundo e cobriu com o casaco e as ferramentas. Agora parece que eu só estou indo ou voltando do trabalho. E a enxada? A pá? Lembrou Ana. Seu Zé pensou rápido. Joga no arroio, rápido! Ana pegou as ferramentas e correu até a margem. Jogou a enxada e a pá na água corrente. Elas afundaram em partes mais profundas, desaparecendo da vista. Quando ela voltou, ofegante, o som do motor estava muito perto. Parou. Ouviram-se portas batendo, vozes masculinas, distantes mas claras. É aqui que o velho ferreiro tem um lote? Uma voz grossa perguntou. Acho que sim. Ou é mais adiante, respondeu outra. Eram capangas, procurando por eles? Ou apenas uma coincidência? Seu Zé pegou o saco como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente vai embora agora, normalmente. Ana, você e Miguel na frente com o cavalo, eu atrás. Se eles nos pararem, a gente diz que estava só dando um passeio, mostrando o cavalo para o menino. Eles vão acreditar? Sussurrou Ana pegando a corda do relâmpago. Tem que acreditar. E se não acreditarem? Seu Zé não terminou a frase. Ele apenas apertou o saco contra o corpo. Começaram a andar na direção oposta às vozes, tentando parecer calmos. Miguel segurava a mão de Ana com força. Relâmpago andava devagar, mas seus olhos estavam atentos, vigilantes. Andaram por alguns minutos tensos, entrando no mato mais fechado. As vozes ficaram para trás, sem se aproximar. Talvez fosse realmente uma coincidência. Quando se sentiram a uma distância segura, pararam. O perigo imediato tinha passado. Mas uma nova e maior ameaça pairava sobre eles. Eles tinham a prova, e César faria qualquer coisa para pegá-la. O que a gente faz agora, seu Zé? Perguntou Ana, olhando para o saco que ele carregava como se fosse uma bomba. Seu Zé olhou para o céu. O sol já começava a descer, pintando as nuvens de rosa. Agora, a gente leva isso para um lugar seguro, e a gente usa, antes que o pôr do sol chegue e ele cumpra a ameaça dele. Porque agora, Ana, a guerra não é mais só pelo cavalo, é por isso aqui. Ele bateu levemente no saco. E essa é uma guerra que a gente não pode perder. A casa de Ana nunca pareceu tão pequena e frágil. Eles entraram e trancaram a porta. Seu Zé colocou o saco de lona com a bolsa de couro em cima da mesa, como se fosse um objeto sagrado e perigoso. O que era? Ana acendeu a lâmpada já que a luz do dia começava a falhar. A claridade amarela iluminou seus rostos cansados e sujos de terra. Precisamos ver tudo de novo, com calma, disse seu Zé, desembrulhando a bolsa. Precisamos entender cada papel. Miguel foi até o cavalo que ficara do lado de fora da porta dos fundos. Ana viu pela janela o menino abraçar o pescoço de Relâmpago, sussurrando coisas que só eles entendiam. Ele sabia que os adultos precisavam de um momento. Seu Zé espalhou os papéis na mesa. A carta de João, as listas de desvios, as anotações de ameaças, a carta de Eduardo. Cada palavra era uma facada. Aqui, disse seu Zé apontando para uma das listas. Olha o nome das empresas. Construtoras Nacional. Empreiteira Progresso. Todas são de fachada, todas têm o mesmo endereço, um escritório pequeno na cidade que o César usa. Ele cria empresas falsas, vence as licitações da prefeitura com preços baixos e depois apresenta recibos de material que nunca comprou, de serviço que nunca foi feito. Ana acompanhava com os olhos. E o prefeito? Ele está envolvido? Seu Zé mostrou uma das fotos borradas. O prefeito não aparece nas fotos claras, só o César e o secretário de obras. Mas pelas anotações do João, o prefeito recebe uma parte. Ele finge que não sabe. E o Eduardo descobriu isso no trabalho dele, na empresa de caminhões? Exato. A empresa de caminhões do Eduardo fazia transporte de material para essas obras. Ele começou a desconfiar porque os caminhões saíam vazios, mas os recibos diziam que estavam carregados. Ele foi fuçando, achou os documentos falsos, fez cópias. E quando o César descobriu, tentou comprar o silêncio dele com o cavalo mais caro que ele podia arrumar. Seu Zé pegou a carta de Eduardo. O Eduardo escreve: é dinheiro público. É o dinheiro da saúde da escola dos nossos filhos. Ele não aceitou, por isso morreu. Ana sentou-se pesadamente, as pernas fracas. E o meu irmão? Ele continuou o que o Eduardo começou. Sim, João tinha o cavalo, que era a prova física do suborno. E ele tinha acesso às obras como peão.
Ele via o material ruim, via os serviços mal feitos. Ele começou a juntar provas por conta própria. Anotou tudo. E quando ele foi confrontar o César o ameaçou com você e o Miguel. As lágrimas voltaram aos olhos de Ana, mas agora eram de raiva pura. Ele usou a gente para ameaçar o João. Usou. E mesmo assim, o João não parou. Por isso ele foi morto. E fizeram parecer acidente com o cavalo, para todo mundo achar que o relâmpago era perigoso e que a culpa era do próprio João. Tudo fazia um sentido horrível. Ana olhou para os papéis. Eles não eram só provas de corrupção, eram a última vontade de seu irmão, a voz dele da cova. E agora, ela perguntou, sua voz firme pela primeira vez: o que a gente faz com isso? Leva para quem? O prefeito é aliado dele. Quem vai acreditar na gente? Seu Zé coçou a barba pensativo. Tem o delegado Tadeu. O Tadeu? Ele nunca fez nada contra o César, porque nunca teve prova concreta, só rumor. E o César é poderoso, mas o Tadeu é um homem honesto, teimoso, mas honesto. Eu jogo cartas com ele às vezes. Ele sempre fala que odeia a corrupção na prefeitura, mas que as mãos estão atadas. E você acha que ele vai arriscar enfrentar o César com esses papéis? Acho que ele é a única chance. Se a gente for direto para a polícia da capital, pode demorar. O César tem gente lá também, pode ser avisado. Aqui, se formos ao delegado, é mais rápido. Ele pode prender o César hoje mesmo, com base nesses documentos. Impedir que ele cumpra a ameaça do pôr do sol. Ana olhou pela janela. O céu estava cada vez mais alaranjado. O tempo estava se esgotando. É arriscado. O César pode ter alguém na delegacia. Pode, mas é um risco que a gente tem que correr. Ficar aqui é esperar para sermos atacados. Seu Zé começou a recolher os papéis com cuidado. Eu vou agora. Levo os originais. Você fica com o Miguel. Tranca tudo. Se eu não voltar em 1 hora, é porque algo deu errado. Aí você pega o menino, pega o cavalo e foge. Vai para a casa da sua prima em Novo Horizonte. O coração de Ana parecia querer sair pela boca. Sozinho? Você não pode ir sozinho, seu Zé. Eles podem te pegar no caminho. Se eu for com você e o menino, é mais perigoso ainda. Eu vou pela estrada velha, a de terra. É mais longe, mas quase ninguém usa. E eu levo a espingarda velha, só para a aparência. Nesse momento, bateram na porta da frente. Todos se congelaram. Não era uma batida de seu Zé. Era um bater forte, impaciente. Tum, tum, tum. Relâmpago relinchou do lado de fora, um som de alerta. Dona Ana, abre aí. É o Valdir. Preciso falar com você. A voz era a do capanga de César, o Valdir das anotações de João. Ana olhou para seu Zé, seus olhos cheios de pânico. Seu Zé fez um gesto rápido. Ele pegou a bolsa de couro e os papéis e os empurrou para debaixo do velho sofá, atirando um cobertor em cima. Depois, sentou-se à mesa, como se estivesse apenas visitando. Abre, mas não destranca completamente, ele sussurrou. Deixa só a fresta. Ana foi até a porta. Suas mãos tremiam. O que é, Valdir? Já é noite. Só quero dar um recado do patrão. Abre aí, mulher, que não vou morder. Ana destrancou e abriu a porta o mínimo possível, mantendo o corpo na abertura. Valdir estava lá. Era um homem grande, de braços grossos e rosto marcado. Ele cheirava a fumo e suor. Seus olhos pequenos tentavam espiar para dentro da casa. Boa tarde, seu Zé, disse ele, vendo o ferreiro à mesa. Visita social? Visita de um velho a uma viúva e um órfão. Algo errado? Respondeu seu Zé, sua voz calma. Nada não, só vim lembrar a dona Ana do prazo. O patrão é homem de palavra. O pôr do sol está aí. Ele apontou para o céu vermelho. O cavalo tem que estar na cerca da fazenda São Marcos. Se não estiver... Bem, o patrão não gosta que quebrem acordo. Ana sentiu a raiva queimar sua garganta. Eu não fiz acordo nenhum com seu patrão. Esse cavalo é do meu sobrinho. O sorriso de Valdir era feio. A senhora pode pensar assim, mas a lei pensa diferente. O patrão tem os documentos de compra e tem testemunhas de que o seu irmão roubou. Melhor não criar caso, dona Ana. Entrega o animal e a vida segue. O patrão até pode dar um dinheiro pelo incômodo. O dinheiro dele não compra minha honra, nem a do meu irmão. Pode ir embora. O sorriso de Valdir desapareceu. Tá bem, avisada está. Lembra que o prazo é no pôr do sol. Depois disso, a responsabilidade é sua. Ele deu mais uma espiada para dentro da casa, como se tentasse ver algo específico, e depois se virou e foi embora, entrando numa caminhonete velha estacionada na sombra.
Ana fechou a porta e trancou novamente, escorando uma cadeira debaixo da maçaneta. Ele não veio só avisar, disse seu Zé, sério. Ele veio espiar. Ver se a gente estava aqui, ver se a gente estava nervoso e ver se conseguia enxergar alguma coisa. Ele desconfia que a gente encontrou algo? Pode ser. Ou só está fazendo o trabalho dele botando pressão. Seu Zé se levantou. Isso só confirma que não temos tempo a perder. Eu vou agora para a delegacia. Mas ele pode te seguir? Ele acabou de ir embora. Vai voltar para a fazenda dar o recado. É agora minha chance. Seu Zé foi até o sofá e pegou a bolsa de couro. Ele colocou os papéis dentro e depois colocou a bolsa dentro de seu saco de lona, junto com algumas ferramentas pesadas em cima. Parece que eu só estou levando ferramentas para consertar na oficina. Ana não conseguia parar de tremer. Era muito risco. Seu Zé, eu... Não, Ana. Ele olhou para ela. Seus olhos de aço eram firmes. Essa é a única jogada. Proteja o menino. E se ouvir barulho, se vir luzes de carro chegando antes da minha volta, você foge pelo mato atrás de casa. Não pensa duas vezes. Ele foi até a porta dos fundos. Miguel estava lá, com o relâmpago. O menino olhou para o velho. Você vai buscar ajuda, seu Zé? Seu Zé se abaixou. Vou, Miguel. Vou buscar o delegado, para prender o homem mau. Miguel pensou por um segundo. O relâmpago quer ir com você, para proteger. O coração de seu Zé pareceu amolecer por um segundo. Não posso, meu menino. O relâmpago tem que proteger você e sua tia. É o trabalho dele agora. Meu trabalho é outro. Miguel acenou com a cabeça, entendendo. Seu Zé se virou para Ana. 1 hora. Se eu não voltar em 1 hora, é porque deu errado. E você sabe o que fazer. Ana não conseguia falar. Ela apenas acenou. Seu Zé saiu pela porta dos fundos e se misturou com as sombras do começo da noite. Em segundos ele tinha desaparecido. Ana trancou a porta de novo. Ela e Miguel ficaram na sala ouvindo o tic-tac alto do relógio de parede. Cada minuto era uma eternidade. Miguel se aproximou dela e pegou sua mão. O seu Zé é forte, tia Ana. Ele vai conseguir. Ana apertou a mão pequena do menino. Ela queria acreditar, mas o mundo havia ensinado a ela que os fortes nem sempre vencem. Ela olhou para os papéis que ainda estavam em cima da mesa, alguns que seu Zé deixou para trás por engano. A letra de João parecia gritar por justiça. Lá fora, o relâmpago moveu-se, inquieto. O céu estava agora um vermelho profundo. O pôr do sol tinha chegado. O vermelho do pôr do sol se transformou em um azul escuro e depois em preto. A noite caiu sobre Serra Verde como uma lona pesada. Dentro da casa de Ana, o relógio parecia gritar cada segundo que passava. 1 hora. Seu Zé não tinha voltado. Ana estava parada no meio da sala, ouvindo. Cada barulho do lado de fora a fazia estremecer. Miguel estava sentado no sofá, abraçando um travesseiro velho. Ele não falava. Seus olhos, refletindo a luz fraca da lâmpada, iam da tia para a porta e para a janela. Tia Ana, ele disse finalmente. Já passou 1 hora? Ana olhou para o relógio. Passara 10 minutos da hora. 10 minutos de atraso. Poderia ser trânsito, conversa com o delegado, ou poderia ser algo muito pior. Passou um pouquinho, Miguel. Mas o seu Zé pode ter encontrado alguém no caminho. Pode estar demorando para explicar tudo para o delegado. Ela tentou acreditar em suas próprias palavras. Mas o frio no estômago dizia outra coisa. Lá fora, relâmpago bufou. Não era um som normal. Era um alerta. Ana foi até a janela dos fundos e olhou pela fresta. Não conseguia ver nada na escuridão. Mas o cavalo estava com a cabeça erguida, as orelhas rígidas, apontando para o sul, na direção da estrada. Ele ouviu alguma coisa, sussurrou Ana. Nesse momento, um farol cortou a escuridão lá longe. Um farol único, de moto. Ele vinha pela estrada de terra, rápido. Ana segurou a respiração. Era seu Zé? Ele não tinha moto. A moto passou reto, sem diminuir na frente da casa, e desapareceu na direção da cidade. Seu coração desacelerou um pouco, mas o medo permaneceu. Ela se virou para Miguel. Vamos nos preparar, filho. Pega seu casaco e o seu cobertor. Por quê? Porque se a gente precisar sair rápido, vai estar frio lá fora. Enquanto Miguel obedecia, Ana começou a se mover. Ela pegou a faca de caça que Valdir tinha cravado na mesa e a enfiou no cinto sob sua blusa. Pegou uma lanterna pequena, checou as pilhas, pegou os poucos documentos que seu Zé havia deixado para trás e os enrolou dentro de um plástico, colocando no bolso. Olhou para a casa, para os poucos pertences que tinham. Nada mais importava. O plano era fugir pelo mato atrás de casa, seguir o curso do arroio e tentar chegar à cidade por um caminho diferente. Se
seu Zé não voltasse, mas cada minuto que esperavam era um minuto a menos de vantagem. Tum, tum. A batida na porta fez os dois pularem. Não era na porta da frente, era na porta dos fundos. Fraca, apressada. Ana, abre, sou eu. Era a voz de seu Zé, ofegante. O alívio foi tão forte que Ana quase caiu. Ela correu e tirou a cadeira que escorava a porta, destrancou e abriu. Seu Zé entrou arrastando consigo o saco de lona. Ele estava suado, a respiração pesada. Seu rosto, sob a luz, estava tenso. Você está bem? O que houve? Ana perguntou, ajudando-o a entrar e trancando a porta novamente. O delegado Tadeu não estava na delegacia, disse seu Zé arfando. Ele foi para a cidade vizinha buscar um preso. Só volta de manhã cedo. A esperança que tinha surgido em Ana morreu instantaneamente. E o escrivão? O soldado? O escrivão é um menino novo. Tem medo da própria sombra. Quando eu mostrei os papéis, ele ficou branco. Disse que não podia fazer nada sem a ordem do delegado. Que eu devia voltar amanhã. Mas você explicou? Sobre o César? Sobre a ameaça de hoje à noite? Expliquei. O menino ficou com os papéis. Disse que ia olhar, que ia tentar ligar para o delegado. Mas eu vi nos olhos dele. Ele não ia fazer nada. Provavelmente já ligou para alguém avisar o César que eu estive lá. Ana sentou-se, a força saindo de seu corpo. Era um beco sem saída. Então não tem jeito, ela murmurou. Tem um jeito, corrigiu seu Zé, sua voz recuperando um pouco da firmeza. O escrivão ficou com os originais. Eu trouxe cópias que eu mesmo fiz rápido lá no caderno dele. São ruins, mas dão para entender. Ele abriu o saco e mostrou algumas folhas de papel pautado, com a letra trêmula de seu Zé copiando números e nomes. E eu tenho a bolsa de couro original, a prova física. O delegado Tadeu, quando voltar, vai ter que agir. Mas até lá, o César vai agir primeiro, completou Ana. Exato. E ele já sabe. Eu voltei pela estrada velha e vi a caminhonete do Valdir parada perto da curva com os faróis apagados. Estão esperando, estão vigiando a casa. Miguel, que ouvira tudo em silêncio, se aproximou. Eles vêm hoje à noite? Seu Zé olhou para o menino. É muito provável, Miguel. Por isso a gente não pode ficar aqui. O plano de fugir pelo mato, eles podem estar vigiando atrás também. Então a gente está cercado? Perguntou Ana, a voz falhando. Não cercado, mas em desvantagem. Seu Zé foi até a janela da frente e olhou com cuidado. Eu tenho uma ideia, mas é arriscada e precisa da ajuda do relâmpago. Na fazenda São Marcos, as luzes do casarão principal estavam acesas. Na sala de estar grande, com móveis caros e quadros de caça, César Mendonça estava sentado em uma poltrona de couro. Ele segurava um copo de uísque, mas não bebia. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Na frente dele, de pé, estavam Valdir e outro capanga, o Gervásio, um homem mais baixo e musculoso. Então me confirme, disse César, sua voz um fio de gelo. O velho ferreiro foi à delegacia, e o menino escrivão ligou para você para avisar. Sim, patrão, disse Valdir olhando para o chão. O moleque ficou com medo. Disse que o seu Zé mostrou um monte de papelada sobre obras, desvio, o senhor, e sobre o João e o Eduardo. César não se moveu, mas seus dedos branquearam em volta do copo. E os papéis? Ele deixou os papéis? O escrivão ficou com os originais. Disse que ia esperar o delegado. O seu Zé levou uma bolsa velha de couro e umas cópias. A informação parecia acalmar um pouco César. Um sorriso cruel tocou seus lábios. O delegado Tadeu só volta amanhã. E o escrivão é um 0 à esquerda. Tudo bem, ainda dá tempo. Ele tomou um gole do uísque. E a casa da viúva? Vigiada, patrão. O Gervásio está lá na curva observando. Ninguém saiu. A luz está acesa. Bom, César colocou o copo na mesa com um clique seco. O prazo do pôr do sol já passou. Ela não entregou o cavalo. Ela desafiou minha palavra. E pior, ela tem provas. Provas que não podem ver a luz do dia. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão de suas terras. É hora de resolver essa questão de uma vez por todas. Valdir, você e o Gervásio vão lá. Levem mais 2 homens, o Paulo e o Luiz. O que a gente faz, patrão? Perguntou Valdir. Vocês entram na casa, pegam a bolsa de couro e todas as cópias de papel que encontrarem. Não deixem um pedaço sequer. Depois, vocês pegam o cavalo, o relâmpago. E a mulher e o menino. César virou-se lentamente. Seus olhos azuis eram pedaços de gelo na penumbra.
Eu não quero testemunhas. Vocês entendem? A mulher resistiu. Houve uma briga, uma tragédia doméstica. O velho ferreiro se meteu e se deu mal. Infelizmente, até o menino se machucou no meio do conflito. É triste, mas acontece. Valdir engoliu seco. Ele não era um homem bom, mas aquilo era pesado demais. Patrão, o menino? Você está questionando minhas ordens, Valdir. A voz de César não subiu de tom, mas o perigo nela era palpável. Não, patrão, só confirmando. Cumpra a ordem e faça parecer um acidente. Um incêndio talvez depois, mas sumam com os papéis e com o cavalo. O cavalo eu cuido pessoalmente depois. Valdir acenou com a cabeça. Sim, patrão. Vão agora e não falhem. Os dois capangas saíram da sala. César ficou sozinho, olhando seu reflexo no vidro escuro da janela. Um homem poderoso, um homem que limpava seus problemas. O cavalo, aquela testemunha incômoda, seria abatido. Os papéis queimados. E as últimas pessoas que se atreveram a enfrentá-lo, eliminadas. Serra Verde aprenderia mais uma vez quem mandava. De volta à casa pequena, o plano estava sendo explicado em voz baixa. O relâmpago é grande, é forte, e ele odeia o Valdir e o Gervásio. Ele sente o cheiro deles, disse seu Zé. Quando eles chegarem, a gente não vai estar dentro de casa. Onde a gente vai estar? Perguntou Ana. No galpão atrás com o cavalo. É menor, mais fácil de defender. E o relâmpago vira uma arma. Se eles tentarem entrar, o cavalo não deixa. E se eles atearem fogo? Seu Zé hesitou. Aí a gente tem que sair correndo pelo mato. Mas acho que o primeiro objetivo deles é entrar, pegar os papéis, pegar o cavalo. Fogo faz barulho, chama a atenção. Eles não vão querer isso. E a gente fica lá esperando eles virem? A voz de Ana tremia. Não, a gente se esconde, mas antes a gente prepara uma surpresa. Seu Zé olhou para a porta da frente. A gente vai deixar a porta destrancada e a luz acesa. Vai parecer que a gente está dentro, descuidada. Vamos colocar alguns cobertores em formas no chão perto do sofá para enganar de longe. E a gente fica vigiando do galpão? Eu fico vigiando. Você e o Miguel ficam com o relâmpago no fundo do galpão, atrás da pilha de lenha velha. Se você me ouvir gritar agora, você solta o cavalo. Não antes, entendeu? Ana acenou, seu rosto pálido. Miguel, disse seu Zé se voltando para o menino. Esta é a parte mais importante. Você conversa com o relâmpago. Você explica para ele que homens maus vão vir. Que ele precisa proteger você e sua tia. Que ele precisa fazer barulho, fazer confusão se precisar. Você acha que ele entende? Miguel olhou para o velho com uma seriedade profunda. Ele entende. Ele já sabe. Ele está com raiva. Bom, a raiva dele vai nos ajudar. Eles começaram a se mover. Ana pegou cobertores e travesseiros e fez formas no chão da sala, perto da luz. Parecia de fato alguém dormindo. Ela deixou a porta da frente destrancada. Pegaram a lanterna, a faca, as cópias dos documentos e a bolsa de couro original. Saíram pela porta dos fundos para o quintal escuro. O galpão era uma construção pequena e pobre de madeira lascada, que guardava ferramentas velhas e a lenha. Cheirava a terra e a mofo. Relâmpago estava amarrado perto dali. Ele parecia sentir a tensão. Seu corpo estava tenso. Seus olhos brilhavam no escuro. Quando viu Miguel, ele baixou a cabeça. O menino foi até ele e colocou os braços em volta de seu pescoço, falando baixinho, palavras que se perdiam na crina negra. Ana e seu Zé empurraram a pilha de lenha para criar um esconderijo no canto mais escuro do galpão. Não era grande coisa, mas quebrava a linha de visão. É aqui, disse Ana puxando Miguel para se sentar atrás da lenha. Seu Zé pegou um pedaço de madeira pesado que servia como cabo de enxada. Não era uma arma boa, mas era algo. Ele se posicionou ao lado da porta entreaberta do galpão, de onde tinha uma visão clara da casa e do quintal. Agora a gente espera, ele sussurrou. A espera foi o pior. O silêncio da noite era interrompido apenas pelos sons normais. Grilos, o vento nas folhas, o arroio distante. Mas cada um desses sons parecia esconder o ruído de motores ou de passos. Miguel se encolheu contra Ana. Ela o abraçou, sentindo o coraçãozinho dele bater rápido contra o dela. Tia Ana, ele sussurrou. Sim? O seu Zé vai ficar bem? Deus quer, Miguel. Deus quer. E o relâmpago também. E o relâmpago também.
Seu Zé, imóvel na escuridão, olhava para a casa iluminada. Sua mente calculava o tempo, a distância, a coragem dos homens que viriam. Ele era velho, suas mãos já não tinham a força de antes. Mas ele tinha algo que aqueles homens não tinham, uma razão certa para lutar. Ele pensou no pai de Miguel, no João, trabalhador e honesto, morto por ganância. Pensou no Eduardo, comprado com um cavalo e depois descartado. Pensou em Ana, forte como aço, e em Miguel, puro como a água do arroio. Não, ele não deixaria. O velho ferreiro ainda tinha fogo na forja. Foi então que o som chegou. Não eram passos. Era o ronco baixo e distante de motores, mais de um, se aproximando lentamente. Eles vinham pela estrada principal com os faróis apagados. Seu Zé apertou o cabo de madeira em suas mãos. Eles chegaram. Ele sussurrou para a escuridão atrás dele. Fiquem prontos. O ronco dos motores parou. O silêncio que veio em seguida foi mais assustador. Do seu esconderijo no galpão, Ana conseguia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Ela apertou Miguel contra ela, uma mão sobre sua boca para evitar que ele fizesse qualquer som. Seu Zé, imóvel na porta entreaberta, segurava a respiração. Eles ouviram o rangido baixo de portas de caminhonetes sendo abertas e fechadas com cuidado. Passos, vários passos na terra seca do quintal da frente. Sussurros. Olha a casa. A luz está acesa. Uma voz rouca sussurrou. Era Valdir. E a porta? Outra voz perguntou. Gervásio. Parece que não tá trancada. Tão dormindo, relaxados. Vai ser fácil então. Lembra das ordens. Primeiro os papéis, a bolsa, depois o cavalo. E os outros? Depois a gente cuida. Vamos. Os passos se aproximaram da porta da frente da casa. Ana ouviu o rangido suave da porta sendo empurrada. Depois, um momento de silêncio. Droga, a voz de Valdir veio, agora mais alta. É armadilha, são só cobertores. Procuraram, espalhem, devem estar se escondendo. O barulho dentro da casa começou. Mesas sendo viradas, gavetas arrombadas, coisas quebrando. Os homens estavam revirando tudo, furiosos por não encontrarem ninguém. O cavalo, gritou Gervásio. O cavalo não tá na árvore. Procuraram no quintal dos fundos. Os passos pesados saíram da casa e começaram a se espalhar pelo quintal. Uma lanterna foi acesa, seu feixe cortando a escuridão e varrendo o galpão. Seu Zé se encolheu contra a parede, fazendo-se o menor possível. O feixe de luz passou por cima da porta. Olha o galpão, tá aberto. 2 pares de passos se aproximaram. Ana, escondida atrás da lenha com Miguel, viu as silhuetas de 2 homens se enquadrarem na porta. O feixe da lanterna entrou, iluminando o interior vazio e as ferramentas velhas. Não tem ninguém aqui, disse um dos homens, que Ana não reconheceu pela voz. Checa direito, ordenou Valdir de fora. O homem com a lanterna deu mais alguns passos para dentro. Ele estava a menos de 3 metros do esconderijo de Ana e Miguel. Ela podia ouvir sua respiração. Miguel tremia contra ela. Ela fechou os olhos rezando. Foi então que Relâmpago, amarrado na sombra mais profunda do galpão, que o homem ainda não havia iluminado, soltou um bufido baixo. O homem congelou. A lanterna tremeu. O que foi isso? O feixe de luz se moveu, procurando, e então, encontrou o cavalo. Relâmpago estava de pé, suas narinas dilatadas, seus olhos refletindo a luz como 2 discos brilhantes e cheios de ódio. Aqui, o cavalo tá aqui, o homem gritou. No mesmo instante, seu Zé saiu da sua posição. Ele não gritou agora. Ele simplesmente agiu. Com toda a força de seus braços de ferreiro, ele balançou o pedaço de madeira pesado e acertou o braço do homem que segurava a lanterna. O homem gritou de dor. A lanterna voou da sua mão, bateu no chão de terra e rolou. Seu feixe de luz girando loucamente, criando sombras dançantes e horríveis. Pega o velho! Rugiu Valdir entrando no galpão. No meio da confusão, Ana lembrou-se do plano. Ela soltou Miguel. Miguel, solta o relâmpago! Agora! O menino não precisou ser mandado 2 vezes. Ele se esgueirou por trás da lenha e correu na direção do cavalo. Os homens estavam ocupados com seu Zé. O velho estava lutando como um leão, batendo com a madeira, mas Valdir e o outro capanga, o Luiz, estavam se aproximando dele. Miguel chegou até Relâmpago e começou a desamarrar a corda com dedos ágeis e trêmulos. Vamos, Relâmpago, você precisa ajudar, por favor. A corda caiu. Relâmpago estava livre. Nesse momento, Gervásio apareceu na porta, bloqueando a saída. Ele viu o cavalo solto e o menino perto dele.
Pega o menino, ele ordenou avançando. Ana viu. O instinto materno falou mais alto que tudo. Ela saltou de trás da lenha, a faca de caça na mão. Ela se colocou entre Gervásio e Miguel. Não toca nele, ela gritou, sua voz áspera com o medo e a raiva. Gervásio parou, surpreso por ver uma mulher com uma faca. Ele sorriu, um sorriso sem graça. Sai da frente, mulher, isso não é brincadeira de criança. Ele deu mais um passo. Ana segurou a faca com mais força. Ela nunca tinha ameaçado ninguém na vida, mas agora ela faria. Foi quando o relâmpago entrou em ação. O grande cavalo preto, que até então observava, parecendo entender a cena, se moveu. Não foi um movimento de fuga, foi um movimento de ataque. Com um relincho alto e furioso que ecoou no galpão pequeno, Relâmpago empinou. Suas patas dianteiras se ergueram no ar, enormes e poderosas, contra o fundo escuro. Gervásio, com os olhos arregalados, tentou recuar, mas tropeçou. As patas do cavalo desceram. Não diretamente sobre Gervásio, mas perto o suficiente. Uma das patas acertou o ombro do capanga com um golpe surdo. Gervásio gritou e caiu de lado, rolando de dor. O barulho e o relincho furioso fizeram Valdir e Luiz se virarem, distraindo-se de seu Zé. Foi o bastante. Seu Zé aproveitou e acertou um golpe com a madeira na perna de Luiz, que caiu de joelhos. Miguel, chama o Relâmpago, para fora! Seu Zé gritou ofegante. Relâmpago, vem! Miguel chamou, correndo para a porta do galpão, agora bloqueada apenas pelo corpo contorcido de Gervásio. O cavalo obedeceu ao menino. Ele passou pelo homem caído, dando-lhe um olhar de desprezo, e seguiu Miguel para o quintal escuro. Ana, vai com eles, seu Zé ordenou, segurando a madeira contra os dois homens restantes que se recompunham. Ana hesitou por uma fração de segundo. Não queria deixar o velho sozinho, mas Miguel estava lá fora, no escuro. Ela correu atrás do menino e do cavalo. No quintal, a situação não era melhor. O quarto capanga, o Paulo, que estava de vigia do lado de fora, ouviu o barulho e vinha correndo. Para eles, não deixa fugirem, ele gritou. Relâmpago, vendo outro homem se aproximando, empinou de novo, batendo o ar com as patas, protegendo Miguel, que estava atrás dele. O homem, Paulo, parou, assustado com o tamanho e a fúria do animal. Ana olhou em volta. Eles estavam cercados pela frente, a casa estava ocupada, o mato atrás do galpão era a única saída. Miguel, para o mato, agora! Ela gritou, pegando a mão do menino. Eles correram na direção da cerca baixa que separava o quintal do campo aberto e do mato além. Mas Paulo, recuperando a coragem, desviou do cavalo e correu para interceptá-los. Relâmpago virou sua cabeça e viu o perigo para Miguel. Com outro relincho, ele galopou por alguns passos e se colocou no caminho de Paulo, bloqueando-o completamente. O homem tentou passar pelo lado, mas o cavalo se moveu de novo, empurrando-o com o corpo. Ana e Miguel pularam a cerca. Ela cortou a perna num arame farpado solto, mas não sentiu a dor. Eles estavam no campo aberto agora. Mas o mato ainda estava a uns 50 metros de distância. De dentro do galpão, Valdir finalmente conseguiu superar seu Zé. Ele arrancou a madeira das mãos do velho e o empurrou contra a parede. Seu Zé caiu sem ar. Acaba com ele e vem, Valdir ordenou para Luiz, que mancava, e saiu correndo do galpão. Ele viu Ana e Miguel correndo para o mato. Viu Relâmpago distraindo Paulo. Ele não correu atrás de Ana. Em vez disso, ele levantou algo que estava preso no seu cinto. Um pedaço de pau mais curto e grosso com uma ponta de chumbo. Chega desse cavalo maldito, ele resmungou. Ele se aproximou de Relâmpago pelas costas, enquanto o cavalo estava distraído com Paulo. Ana, ao virar para ver se estavam sendo seguidos, viu a cena. Relâmpago! Cuidado! Ela gritou. O cavalo se virou, mas já era tarde. Valdir balançou a porretada e acertou o lado da cabeça de Relâmpago com um golpe seco e horrível. O cavalo estremeceu. Soltou um som de dor, um grunhido baixo. Suas pernas dianteiras fraquejaram por um segundo. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar da dor. Relâmpago! Miguel chorou, tentando soltar a mão de Ana para voltar. Miguel, não! Ana o puxou de volta. Valdir ergueu a porreta para dar outro golpe. Mas Relâmpago não era um animal qualquer. A dor e a raiva lhe deram uma força selvagem. Antes que o segundo golpe chegasse, ele se virou completamente de frente para Valdir e empinou de novo, mais alto do que antes. Valdir recuou, surpreso. As patas do cavalo desceram como um martelo. Valdir pulou para trás, mas uma das patas o acertou no peito. Não com força total, mas o suficiente para fazê-lo cair para trás, sem ar.
O cavalo, ofegante com sangue escorrendo de um corte acima do olho, pisoteou o chão perto do homem caído, relinchando de forma quase humana, um som de triunfo e alerta. Foi o barulho que faltava. Os relinchos furiosos, os gritos, o som da briga. As luzes começaram a se acender nas casas mais próximas, ao longo da estrada. Vozes preocupadas surgiram na escuridão. O que é isso? O que está acontecendo na casa da Ana? Alguém está gritando. Chama alguém. Alguém vai se machucar. Valdir, no chão, ouviu as vozes. Ele viu as luzes. Seu rosto se contorceu de raiva e medo. As ordens eram para um trabalho silencioso. Agora estava tudo dando errado. Ele se levantou, segurando o peito. Paulo, Gervásio, saiam daí. Já era. Vamos embora. Dentro do galpão, Luiz, que estava prestes a atacar seu Zé novamente, ouviu o chamado. Ele hesitou, mas a ordem de recuar era clara. Ele saiu correndo, mancando, e ajudou Gervásio, que ainda se segurava no ombro, a se levantar. Os 4 capangas machucados e frustrados correram na direção das caminhonetes escondidas na sombra. Em segundos os motores rugiram e os veículos desapareceram na estrada, sem luzes. No quintal, ficou apenas o silêncio perturbado, o cavalo ferido ofegando e as luzes das casas dos vizinhos se acendendo, cada vez mais. O primeiro a chegar foi seu Nilo, o vizinho do lado, aquele que tinha rido de Miguel na feira e depois se arrependera. Ele veio com um facão na mão e uma lanterna. Quando viu a cena no quintal, seu rosto ficou pálido. Ana estava ajoelhada no chão, abraçando Miguel, que chorava olhando para o cavalo ferido. Seu Zé, mancando, saía do galpão, segurando o lado das costelas. Meu Deus do céu! Ana, o que aconteceu? Nilo gritou correndo até eles. Mais gente chegava. Dona Marisa da venda com seu marido. O casal de jovens da casa do outro lado da estrada. Todos com lanternas, paus, rostos cheios de choque e medo. Foram os homens do César, disse seu Zé, a voz rouca e cheia de dor. 4 deles. Invadiram a casa. Queriam matar todo mundo. Um murmúrio de horror correu entre os vizinhos. Dona Marisa correu até Ana e a abraçou. Meu Deus, Ana! E o menino? Ele está bem? Ana apenas acenou sem conseguir falar. Ela olhava para Relâmpago. O cavalo estava parado, a cabeça baixa, ofegando. Um filete de sangue escuro escorria do corte acima do seu olho, misturando-se ao pelo preto. Alguém chama um veterinário e um médico para o seu Zé. Ordenou o marido de Dona Marisa, um homem quieto chamado Osmar. Já tem ajuda a caminho, disse seu Zé respirando fundo. Eu avisei o delegado Tadeu, ele devia estar perto. O delegado? Como? Perguntou Nilo. Antes de eles chegarem, eu fui à cidade. O delegado não estava, mas eu deixei um recado com o escrivão. E depois, eu mandei o neto do padeiro, o Carlinhos, ir até a casa do delegado na cidade vizinha. Paguei ele com meu último dinheiro. O Carlinhos tem uma moto rápida. Ele deve ter encontrado o delegado. Eu disse para eles virem armados e com cuidado. Eles deviam estar por perto esperando o barulho. Ana olhou para seu Zé surpresa. Ela não sabia dessa parte do plano. Você não me contou. Ela sussurrou. Não podia contar. Se você soubesse que a polícia estava vindo, podia dar uma esperança que deixasse você menos cuidadosa. Eu precisava que você e o menino agissem com medo real, para os capangas acreditarem. Nesse momento, o som de sirenes cortou o ar. Não eram muitas. Apenas 2 viaturas da polícia, com suas luzes azuis e vermelhas girando, iluminando as faces assustadas dos vizinhos e as paredes da casa pequena. Os carros pararam na frente da casa e homens desceram. O primeiro a sair foi um homem alto, de uniforme, com um bigode grisalho e um rosto cansado, mas alerta. Era o delegado Tadeu. Ele olhou para a multidão, para a casa com a porta arrombada, para o cavalo ferido, e seu rosto ficou sério. O que houve aqui? Sua voz era grave e autoritária. Seu Zé se adiantou, apoiando-se em Nilo. Delegado Tadeu. Eles vieram, os capangas do César Mendonça, Valdir, Gervásio, Luiz, Paulo, invadiram a propriedade da dona Ana, tentaram agredir a ela, o menino e a mim, roubaram coisas da casa e tentaram matar o cavalo. O cavalo que é prova em um caso de corrupção e homicídio. O delegado olhou para seu Zé, reconhecendo o velho ferreiro. Seu Zé, você deixou uns papéis no posto, papéis muito graves. São verdadeiros, e os originais estão com o escrivão. Esses homens vieram aqui para destruir as provas e as testemunhas, por ordem do César. Um dos policiais mais jovens se aproximou do delegado. Delegado, tem pegadas e marcas de pneu saindo apressadas na direção da fazenda São Marcos, e tem sangue aqui no chão.
O delegado Tadeu fez um aceno com a cabeça. Ele olhou para Ana, que ainda estava no chão com Miguel. Dona Ana, o senhor José está falando a verdade? Ana levantou a cabeça. Seus olhos encontram os do delegado. Cada palavra, delegado. Eles vieram para nos matar, para pegar os documentos que meu irmão João Silva escondeu. Documentos que provam que o César desvia dinheiro público e matou o Eduardo Martins e o meu irmão. O delegado suspirou. Um suspiro pesado. Ele pareceu tomar uma decisão. Certo. Soldado, chame reforços da cidade vizinha. E um veterinário para o animal. Agora. Ele se virou para seus homens. Nós vamos até a fazenda São Marcos, prender os 4 homens pela invasão, tentativa de homicídio e agressão, e vamos levar o César Mendonça para prestar esclarecimentos. Delegado, disse um policial mais velho, baixinho. O César, ele tem influência. Ele tinha, corrigiu o delegado Tadeu, sua voz firme. Agora ele tem provas contra ele, e testemunhas, e um delegado que está cansado de ver essa cidade apodrecer. Vamos. As viaturas ligaram os motores. O delegado olhou para seu Zé. Você vem conosco, seu Zé, para identificar os homens. Eu vou, disse seu Zé. Eu também vou, disse Ana se levantando. Miguel fica com a dona Marisa. Não, tia Ana. Miguel agarrou seu braço. Eu fico com você. Não, filho, onde a gente vai não é lugar para criança. Fica com a dona Marisa e fica perto do relâmpago. Ele precisa de você. Miguel olhou para o cavalo que erguia a cabeça lentamente procurando pelo menino. O olhar do animal era de dor, mas também de preocupação. Está bem, o menino disse baixinho. Ele foi até o cavalo e colocou a mão no seu focinho. Você fica bom, relâmpago. Eu cuido de você. Dona Marisa pegou Miguel pela mão. Vamos, meu querido. Vamos buscar um pano limpo e água para limpar seu amigo. Enquanto isso, o veterinário chegou. Um homem de meia idade com uma maleta. Ele se aproximou do cavalo com cuidado. Ana, seu Zé e o delegado entraram em uma das viaturas. Outros 2 policiais foram com eles. A segunda viatura ficou para guardar o local e esperar os reforços. No carro, o delegado falou. Conte-me tudo, do começo. Durante o caminho curto até a fazenda São Marcos, seu Zé contou. A feira, o reconhecimento do cavalo, as ameaças de César, a descoberta dos papéis, a tentativa de levar os documentos à polícia e o ataque daquela noite. Ana completava com os detalhes que sabia sobre a noite em que João chegou assustado, sobre os sonhos de Miguel. O delegado ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara. Esses papéis, o escrivão me mostrou por telefone. São muito convincentes. Se forem verdadeiros, é o maior escândalo da história de Serra Verde. São verdadeiros, disse Ana, com uma convicção de ferro. Meu irmão morreu por eles. A fazenda São Marcos era grande. As luzes do portão principal estavam acesas. A caminhonete de Valdir e outra caminhonete velha estavam estacionadas de qualquer jeito na frente da casa grande, como se tivessem chegado com pressão. A viatura parou. O delegado e os policiais desceram com as armas desembainhadas mais baixas. Seu Zé e Ana saíram atrás. Antes que batessem na porta, ela se abriu. Valdir saiu, tentando parecer calmo, mas seu rosto estava pálido e ele segurava o peito. Delegado Tadeu, que honra. O senhor precisa de alguma coisa? Preciso prender você, Valdir. E os outros 3, Gervásio, Luiz e Paulo, por invasão domiciliar, agressão, tentativa de homicídio e furto. Valdir fingiu surpresa. Invasão? Não sei do que o senhor está falando. Nós estávamos aqui a noite toda. Foi então que Gervásio apareceu atrás dele, com o braço numa tipóia improvisada. Ao ver o delegado, seu rosto traiu o medo. O delegado não se abalou. Vamos todos à delegacia. Vocês vão dar seus depoimentos. E o seu patrão também. Onde está o César? Valdir hesitou. O patrão. Ele não está. Saiu mais cedo. Não sei para onde. Um som vindo da garagem grande, nos fundos da casa, chamou a atenção. O som de um motor de carro potente sendo ligado. O delegado Tadeu não perdeu tempo. Prenda esses 2. Ele e o outro policial correram em direção à garagem. De dentro da casa, Luiz e Paulo tentaram fugir pela porta dos fundos, mas os reforços que chegavam, outra viatura com 3 policiais, os cercaram. Ana e seu Zé ficaram na frente da casa, observando a confusão. Do lado da garagem, um carro grande e escuro, uma SUV nova, saiu em alta velocidade, derrapando na terra. Era César. Ele tinha visto a polícia chegar e tentava fugir. O delegado Tadeu correu para sua viatura. Ele vai tentar pegar a estrada principal para a capital. Vamos.
A perseguição começou. As duas viaturas da polícia com suas sirenes ligadas saíram atrás do carro de César, levantando uma nuvem de poeira no caminho de saída da fazenda. Ana observou as luzes vermelhas e azuis desaparecendo na escuridão. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Seu Zé colocou uma mão no seu ombro. Ele não vai escapar, Ana. O delegado é teimoso e agora ele tem motivo. E se escapar? Sussurrou Ana. Não vai. Eles esperaram. Os policiais que ficaram prenderam os 4 capangas e os colocaram nas viaturas. Os homens estavam silenciosos, derrotados. Valdir, ao passar por Ana, não a olhou nos olhos. Passaram-se 20 minutos. Meia hora. O tempo parecia não passar. Finalmente o rádio do policial que ficou de guarda com eles apitou. A voz do delegado Tadeu saiu, clara e cansada. Aqui é o delegado Tadeu. Conseguimos. Interceptamos o veículo na curva do vale. O César Mendonça está sob custódia. Repito, César Mendonça está preso. Voltamos para o posto. O policial sorriu e olhou para Ana e seu Zé. Ouviram? Ele está preso. Ana não sorriu, não chorou. Ela apenas respirou fundo como se fosse a primeira respiração verdadeira que dava desde a morte de seu irmão. O peso de meses de medo, de dúvida, de raiva, começou a se dissolver, deixando para trás uma exaustão profunda e um vazio estranho. Seu Zé apertou o ombro dela. Vamos para casa, Ana. O Miguel precisa de você, e o Relâmpago também. Eles voltaram para a casa pequena à beira do arroio na viatura policial. A noite ainda estava escura, mas as luzes das casas dos vizinhos continuavam acesas como velas de vigília. No quintal, o veterinário estava terminando. Relâmpago estava de pé. Uma atadura branca envolvia sua cabeça acima do olho. Ele parecia cansado, mas estável. Miguel estava sentado no chão, ao lado dele, encostado em sua pata dianteira, dormindo. Dona Marisa estava perto, vigiando os dois. Ana se aproximou. O veterinário a viu e veio até ela. Ele vai ficar bem. A pancada foi forte, mas o osso não quebrou. É um corte profundo e uma concussão. Precisa de repouso, de cuidado, mas é um animal forte e corajoso. Ouvi o que ele fez. Ana acariciou o pescoço de Relâmpago. Obrigada, doutor. Não precisa me agradecer. Agradeça a ele. E a esse menino aqui. Ele não saiu do lado do cavalo. Disse que se ele sentisse dor, o menino saberia. Ana olhou para Miguel, dormindo no chão, sujo de terra e lágrimas secas. Seu coração se encheu de um amor tão forte que doía. O delegado Tadeu chegou pouco depois, com César algemado no banco de trás de sua viatura. Ele parou na frente da casa e desceu. César não olhava para ninguém. Seu rosto estava uma máscara de ódio silencioso. O homem poderoso, reduzido a um prisioneiro. O delegado se aproximou de Ana. Dona Ana, vou precisar do depoimento de você, do seu Zé e do menino amanhã. E dos documentos originais. Mas pode ficar tranquila. Ele não vai incomodar vocês de novo. Os crimes são graves. Corrupção, desvio de verba, ameaça, homicídio duplo. Ele vai ficar um bom tempo longe. Ana apenas acenou. As palavras não vinham. O delegado olhou para o cavalo ferido e para o menino dormindo ao seu lado. Ele balançou a cabeça como se não conseguisse acreditar na história que tinha se desenrolado na sua pequena cidade. Um cavalo e um menino. Ele murmurou, mais para si mesmo. Quem diria? Ele foi embora, levando o homem que tinha aterrorizado Serra Verde por tanto tempo. Os vizinhos, um a um, foram se despedindo, prometendo ajudar no que fosse preciso. Nilo, envergonhado, disse que viria no dia seguinte consertar a porta e a cerca. Finalmente ficaram só eles. Ana, seu Zé, Miguel dormindo e Relâmpago. A grande sombra protetora em pé no meio do quintal devastado. O céu a leste começava a clarear. Um novo dia estava nascendo. Seu Zé se sentou nos degraus da porta dos fundos, exausto. Amanhã, hoje, na verdade, vai ser um dia longo. Mas vai ser um dia bom, Ana. Pela primeira vez em muito tempo. Ana sentou ao lado dele. Ela olhou para o horizonte onde uma faixa de luz laranja fina começava a aparecer. Sim, ela disse simplesmente. Vai ser um bom dia. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que pela primeira vez desde que João morrera, ela e Miguel estavam seguros. E tinham um grande cavalo preto para cuidar, que tinha lutado por eles como um verdadeiro herói. A noite do ataque tinha terminado, e com ela, o reinado de medo de César Mendonça. O sol da manhã entrou pela janela sem porta da casa de Ana, iluminando a poeira que ainda pairava no ar e os estragos da noite anterior.
Miguel acordou no colo de Ana, que não tinha conseguido dormir. Ela estava sentada no sofá, observando o quintal. Relâmpago estava em pé, comendo feno que Dona Marisa trouxera mais cedo. A atadura branca em sua cabeça parecia um símbolo de guerra. Ele se mexia com cuidado, mas estava firme. Tia Ana, disse Miguel, esfregando os olhos. O César, ele ainda está preso? Está, filho, está preso. E vai ficar? Vai ficar por muito, muito tempo. Miguel pareceu processar a informação. Ele deslizou do colo de Ana e foi até a porta dos fundos. Posso ir com o Relâmpago? Pode, mas não tenta montar nele. Ele está machucado. Miguel acenou com a cabeça e saiu. Ana ouviu se aproximar do cavalo. Relâmpago baixou a cabeça para receber o menino. Miguel colocou os braços em volta do pescoço do animal e ficou ali, parado, em silêncio. Era um abraço longo e quieto, que dizia mais do que 1000 palavras. Seu Zé chegou mais tarde, com café fresco e pão quente. Ele também parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite, mas havia uma luz de alívio em seus olhos. A cidade está falando, disse ele, sentando-se à mesa. Todo mundo sabe. O delegado Tadeu já deve ter feito o comunicado. As pessoas estão chocadas, mas também estão aliviadas. E os papéis? O meu irmão? A voz de Ana falhou. O delegado me chamou mais cedo. Os documentos do João, as anotações, as cartas, tudo foi levado como prova. Vai ser analisado. O nome do João, Ana, o nome dele vai ser limpo. Todo mundo vai saber que ele era um homem honesto, um homem corajoso, e que ele foi assassinado por tentar fazer o certo. As lágrimas que Ana tinha segurado por tanto tempo, finalmente vieram. Não eram lágrimas só de tristeza. Eram de alívio, de orgulho, de uma dor que finalmente podia ser lavada. Ela chorou em silêncio, seus ombros sacudindo. Seu Zé a deixou chorar. Ele serviu o café e esperou. Depois de um tempo, Ana se acalmou. Ela limpou o rosto com as costas da mão. E agora, o que acontece? Agora a vida continua, mas de um jeito diferente, sem medo. Naquela tarde foram à delegacia dar seus depoimentos. O delegado Tadeu os recebeu em sua sala pequena. Ele parecia exausto, mas satisfeito. Sentem-se, ele disse. Os 4 capangas, Valdir, Gervásio, Luiz e Paulo, já confessaram a invasão e a agressão. Eles estão tentando fazer um acordo, dizer que agiram por conta própria, mas as evidências são fortes contra o César. Os documentos que seu irmão escondeu são a peça principal. Eles mostram o esquema de desvio de verbas, as ameaças e dão motivo para os homicídios. E o César? Perguntou seu Zé. O César está detido. Ele nega tudo. Diz que os documentos são falsos, que foi vítima de uma conspiração. Mas a justiça não vai acreditar nele. Há muito. Ele não vai sair tão cedo. O processo vai ser longo, mas o resultado é certo. O delegado olhou para Miguel, que estava quieto ao lado de Ana. E esse menino aqui, ele é um herói, assim como o cavalo. Miguel baixou a cabeça envergonhado. O que acontece com a gente? Perguntou Ana. Com a casa, com nossas vidas? Vocês voltam para casa e vivem. A casa é de vocês. O cavalo é de vocês. Ninguém vai mais incomodar. Eu garanto. Saíram da delegacia sob um sol forte. Na rua principal de Serra Verde, as pessoas paravam para olhar. Mas agora os olhares eram diferentes. Não eram de pena ou de medo, eram de respeito. Alguns acenavam. Dona Marisa, que estava na porta de sua venda, veio correndo. Ana, Miguel, venham cá. Ela os abraçou. A cidade inteira está com vocês. Eu estou fazendo uma vaquinha para consertar a casa de vocês, para comprar ração boa para o cavalo. Todo mundo quer ajudar. Ana tentou recusar, mas Dona Marisa foi firme. Não, Ana, deixa a gente fazer isso. É o mínimo. Seu irmão, ele tentou nos ajudar a todos e a gente nem sabia. Agora a gente sabe. Nos dias e semanas que se seguiram, a vida em Serra Verde mudou. Os homens que trabalhavam na prefeitura foram investigados. O prefeito envolvido no esquema renunciou. Uma nova administração temporária assumiu, prometendo transparência. A casa de Ana foi consertada. A porta nova era forte. A cerca foi refeita. Vizinhos apareciam com comida, com ajuda, com presentes simples para Miguel. E Relâmpago se recuperou. O corte acima do olho virou uma cicatriz fina e branca, um sinal de sua coragem. Aos poucos, com a permissão do veterinário, Miguel começou a montá-lo de novo. Primeiro só caminhadas lentas, depois trotes suaves. O laço entre eles ficou ainda mais forte. Miguel, que antes falava pouco, agora falava com o cavalo o tempo todo.
Contava sobre seu dia, sobre seus sonhos, sobre o pai que ele mal conseguia lembrar, mas que sentia cada vez mais perto. Ana conseguiu mais trabalho de costura. A história tinha corrido e as pessoas queriam ajudar. Ela não ficou rica, mas as contas começaram a ser pagas com menos preocupação. Seu Zé se tornou uma figura ainda mais respeitada. As pessoas vinham à sua oficina não só para consertar ferramentas, mas para ouvir a história real. E ele contava, sempre dando crédito ao menino e ao cavalo. Uma tarde, vários meses depois, Miguel e Relâmpago estavam no campo atrás de casa. O cavalo já estava forte, sua pelagem negra brilhando sob o sol. A cicatriz branca era como um distintivo. "Tia Ana, olha!" Miguel chamou. Ana saiu da casa. Miguel estava montado em Relâmpago, sem sela, segurando apenas na crina. "Ele quer correr, posso?" Ana sentiu um frio na barriga, mas olhou para o cavalo. Ele estava calmo, seus olhos estavam tranquilos. Ele confiava no menino, e o menino confiava nele. "Só um pouco, Miguel, e com cuidado." Miguel sorriu, um daqueles sorrisos largos e raros que iluminavam seu rosto. Ele inclinou-se para a frente e sussurrou algo no ouvido do cavalo. Relâmpago começou a andar, depois a trotar, e então, com um movimento suave e poderoso, partiu para um galope. Não era um galope selvagem, era controlado, elegante. Cavalo e menino pareciam uma só criatura, movendo-se com uma harmonia perfeita sobre a grama verde. Ana observou, o coração cheio de um medo doce e de um orgulho imenso. Eles galoparam até a curva do arroio, onde a figueira torta ficava, e voltaram. Quando pararam em frente a ela, Miguel estava ofegante, com os olhos brilhando. "Ele é rápido, tia Ana, muito rápido, e ele não está com medo mais." Relâmpago balançou a cabeça, como se dissesse que sim. Naquele momento, Ana entendeu. O cavalo não era só uma lembrança de João, era um novo começo para Miguel. Era força, era liberdade, era amor. A história do menino e do cavalo que enfrentaram o homem mais poderoso da região se espalhou. Virou uma lenda em Serra Verde. As crianças ouviam e sonhavam com coragem. Os adultos lembravam que mesmo os pequenos podem vencer. Anos se passaram. Miguel cresceu. Relâmpago envelheceu, mas sempre com vigor. O menino ia para a escola e o cavalo o esperava em casa. Nos fins de semana, eles saíam para longos passeios pelos campos. César Mendonça foi condenado a muitos anos de prisão. O nome de João Silva foi oficialmente declarado inocente, e uma placa simples foi colocada na pracinha da cidade, em homenagem à sua honestidade. Uma tarde, quando Miguel já tinha 10 anos, ele e Ana estavam sentados na varanda dos fundos. Relâmpago descansava à sombra da árvore. "Tia Ana", disse Miguel olhando para o cavalo, "às vezes quando a gente corre muito, eu sinto que o papai está lá." "Onde, filho?" "Em todo lugar. No vento que passa, no som dos cascos do relâmpago, no barulho do arroio." Ele ficou contente, não ficou? Porque a gente cuidou do relâmpago, e porque o homem mau não soltou mais. Ana colocou o braço em volta do sobrinho. "Ficou muito contente, Miguel. E eu também fico. Todo dia." Miguel olhou para ela. "Você acha que o relâmpago também sente?" Nesse momento, como se tivesse ouvido, Relâmpago ergueu a cabeça e olhou para eles. Seus olhos escuros eram calmos e profundos. Ele soltou um bufido suave, um som de paz. "Acho que sim", disse Ana sorrindo. "Acho que ele sente tudo." E assim, na pequena Serra Verde, a vida seguiu. Marcada por uma história de injustiça, sim, mas também por uma história de amor. O amor entre um irmão e uma irmã. O amor entre um menino e seu cavalo. E a coragem que nasceu de um simples sussurro de uma criança, que mudou o destino de todos.